Não relacionado à matéria, mas quantas atividades serão no total da disciplina? Assim, eu planejei a nova ementa como cada semana uma atividade. A média final é a média dessas atividades. Não vai ter toda semana. Tá, então Certo? ser aproximadamente 15, então, porque eu acho que serão 15 Menos, né? Porque a semanas. última semana a gente vai fazer para recuperações, entre aspas, né? Não vai ter recuperação nenhuma, né? Mas ninguém vai ficar abaixo da média, a menos que tenha zerado algumas das atividades, mas eu acho que não, né? Mas aqui, a 15ª é para recuperação, então a gente tem que reservar uma, né? Então, são 14 semanas, assim, efetivas, né? Tá bom. E agora, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. A atividade 7, ela está com uma tentativa. Teria como ser duas ou tem que ser uma, necessariamente? Assim, normalmente as atividades, como é uma prova, né? A princípio o pessoal está deixando uma atividade, né? Uma tentativa. No início eu deixei com três para se adaptar ao sistema, né? Mas depois eu passei para dois. Em algum momento eu achei que agora já poderíamos passar para uma, né? Tá bom, ok, então. Porque você não finaliza ela, se você tem dúvida, não, porque você tem uma semana para encerrar, né? Então, se tem alguma dúvida, pode até tirar dúvida comigo, né? Ou conosco na aula. Né? Na semana passada, um dos alunos, não sei se foi tu ou um, tinha uma dificuldade sobre a resolução de uma, e a gente discutiu antes dele terminar, né? Então só tem que cuidar agora a questão da finalização, né? A finalização tem que ser depois que tu já tirou todas as dúvidas, né? Sim. Mas nas outras disciplinas, eles são só uma, é uma tentativa. Eu estou dando uma colher de chá no início, primeiro para adaptação, depois duas eu achei que era suficiente, né? Porque senão, do jeito que está feito, só para te explicar por que que não, né? Do jeito que está feito, na verdade, tu pode acertar todas as questões, né? Porque se são duas tentativas, tu vai saber quais são as erradas e depois colocar as certas. Mas deixei assim, né, uns 2 meses para o pessoal se adaptar, né? É diferente a coisa, mas agora só tem que dar um cuidado quando for finalizar, só tirar todas as dúvidas antes de encerrar, né? Ah, tá. É que eu tentei uma esses dias, fiz uma tentativa e tive dúvida numa e estava demorando um pouco para fazer eu sair. Quando eu Ah, voltei, eu consegui finalizar aquela primeira tentativa. sim. Então, funciona assim, então, não vai ter problema com essa primeira tentativa eu sair, por acaso, perguntar para o Não, senhor e... Porque no pode ter, final, tipo, eu eu acho que no perguntar. final, né, quando tu resolve todas, aí tu diz confirma, ele manda, né? Manda o conjunto completo, né? Acho que em Professor, questões individuais ele não serra. não, só para os colegas saberem, né? Se eu abrir o arquivo ali das questões e eu tô vendo ele ali e eu não quero encerrar, eu simplesmente só fecho a aba, que se eu voltar ali tá normal, entendeu? Sim. Ele só apagou as questões que eu marquei. Sim, se eu eventualmente marcar uma questão ou outra e fechar a aba, ele vai apagar essas questões que eu marquei. Né? Mas se tu fechar a aba e voltar, retornar, vai estar tudo normal ali, até o horário de fechar. A não ser que, de fato, tu vá lá e finalize o questionário, né? E tu vai apertar 2 vezes para finalizar, né? Daí, de fato, ele vai fechar o questionário. Mas se tu simplesmente fechar a aba, não acontece isso. Obrigado, Isso, colega. então, Eu fiz isso, realmente aconteceu, né? Eu tinha ainda duas tentativas, acho que umas duas atrás. Eu saí, fechei a aba porque eu estava realmente com dúvida, voltei, outro dia, inclusive, continuei. Então, sim. não, mas era isso então, professor. Obrigado. Não, agora só tem que cuidar a finalização, né? Só finaliza depois que tu tirou todas as dúvidas, né? Certo? O Fernando tá dizendo que ele copia, né, os exercícios numa aba, aí ele vai resolvendo separado, depois ele vai lá só para preencher, né? É um jeito também, né? Isso. Eu só não sei, na verdade, vocês não me deram feedback das questões, o nível delas. Para mim, eu entendo que elas estão apenas substituição direta, não tem grandes dificuldades de pensar, né? Para bolar a solução, em geral, é bem direto. Mas ninguém me deu retorno assim sobre o nível das questões. Eu acho que está tranquilo para semanal. Como é semanal, não tem como ser muito complicado, né? Tem que ser simples e que cubra o material da aula, né?
Uhum. Todas as questões que eu coloco lá são exatamente as questões que a gente trabalha em aula. Não, tanto o numérico quanto os teóricos, né, também são todos de aula. Lembrando, não sei se vocês estão lendo, né, lembrando que tem um texto de apoio, né. Todas as aulas que estão sendo feitas, menos a de hoje, que é o oscilador harmônico, ele não tem oscilador harmônico lá. Aqui no texto, esse PDF do Michel Bates, tá tudo escrito lá o que eu estou falando. Eu estou fazendo transparências baseado naqueles conteúdos, né? Então é bom dar uma lidinha rápida lá das tópicos da semana, né? Até pode ter mais coisa lá do que eu estou falando, vice-versa. Mas em geral eu não fujo muito do que está nos conteúdos da aula, né? Explicitamente, numérico principalmente. Né? Feito. Vamos seguir então aqui na nossa aula de hoje. O que eu preparei aqui para nós, duas partes, né? Duas partes. Se acontecer alguma coisa, vocês falem no som, tá? Eu não vou olhar mais aqui a parte do chat ali. Então, o que eu preparei, dois momentos. Primeiro momento, então, a gente vai fazer exercício de fixação, né? Problemas associado ao poço finito, que a gente viu na aula passada, né? Toda a demonstração do poço finito. Eu não tive tempo de fazer nenhum exemplo numérico, né? Detalhe. E depois, no segundo momento, na segunda metade da aula, eu vou começar a tratar o problema do oscilador harmônico, né? O potencial quadrático, né? Qual é que é a solução da equação de Schrödinger. A gente vai ver que também quantizada a energia. As autofunções são um pouco mais complicadas, né? E vocês vão ver qual é que é a problemática das autofunções no caso do oscilador harmônico. Mas, então, o primeiro momento é a aplicação, exercício de fixação do poço finito. Lembrando que na aula passada a gente fez dois casos de poço finito, né? Quando a energia era maior que a altura do poço e quando era menor que a altura do poço. Quando é menor, eu tenho quantização da energia. E quando ele é maior, né, a partícula não tem energia quantizada. Né? Mas, basicamente, eu vou fazer os dois casos aqui, né? Tanto com a energia maior ou menor que o U0. Né? Então, aqui eu estou com um caso de elétrons, né, com energia cinética de 3 elecrovolts. Então, a energia cinética dada. Essa é a energia cinética de incidência dessas partículas, né, num poço finito, né? Ele está vindo da esquerda para a direita. Ele encontra um poço de potencial que tem largura 0,4 nanômetros, que é basicamente 4 angstroms, né? A profundidade do poço é 1,5 electrovolts, tá? Então, basicamente, aqui eu tenho um caso de poço onde a energia é maior que o zero, né? Então, eu vou fazer uma série de cálculos para essa partícula incidente com 3 electrovolts de energia cinética nesse poço. Primeiro, eu vou calcular qual é que é o comprimento de onda correspondente para esses elétrons incidentes, né? Depois determinar o comprimento de onda dos elétrons dentro do poço, né? No momento que eles estão dentro do poço. Qual é que é a fração do feixe que é transmitida e refletida, ou seja, calcular os coeficientes de reflexão e transmissão, né? E depois calcular a energia cinética mais baixa dos elétrons de maneira que ocorra transmissão perfeita. No caso aqui, como a energia é maior que o zero, tanto a transmissão quanto a reflexão, ela vai ser valor 1 dependendo dos valores do momento, né, do número de onda, né. Então, dependendo do quanto é que vale o produto K vezes A, número de onda vezes A, onde há a largura do poço, né, podem ocorrer transmissão 100%, né, que é o chamado efeito Ramsauer, né, que também ocorre aqui no poço finito quando a energia é grande, né. Então, eu vou fazer cada um desses 4 itens por partes. Então, primeiro, eu vou calcular quanto é que é o comprimento de onda dos elétrons do feixe incidente. Isso na nossa anotação da aula passada é K', tá? Está aqui a expressão do número de onda fora do poço, né? Se eu tenho a energia cinética, lembrando que a energia cinética em mecânica clássica é a diferença entre a energia da partícula, é EMEC, né? Energia mecânica menos a energia potencial, né? A energia potencial é sabida, fora do poço é 1,5, né? Dentro do poço é zero, né? Mas fora do poço é constante valendo 1,5.
Aí eu tenho que a energia cinética vale 3 electrovolts, significa que a diferença entre E e U é de 3 electrovolts. Né? Eu já conheço do dado do problema quanto é que a energia cinética incidente, né? Das partículas incidentes. Com isso eu consigo calcular explicitamente o Kling, né? O Kling é o número de onda fora do poço. Depende da diferença entre a energia e do U0, a altura do poço, né? E a massa da partícula, né? Energia de repouso da partícula incidente. Aqui eu já coloquei sempre multiplicando em cima e embaixo por C quadrado para a gente conseguir já utilizar as unidades correspondentes. Então tudo vai estar em electrovolts angstrom, né? Então, aqui está a energia de repouso do elétron, 511 keV. A energia cinética, que é a diferença do E com U, que é 3 electrovolts, né? O H cortado C ao quadrado, o H cortado C em electrovolts angstrom é 1973, né? Faço a conta, tiro a raiz quadrada, etc. Isso dá quase 1 angstrom inverso de angstrom, né? Lembrando que é número de onda, né? Então isso tem inverso de comprimento. 0,89 inverso de angstrom. Né? Então, o comprimento de onda é calculado a partir do número de onda, né? Então, o comprimento de onda é 2π sobre o número de onda, né? É 2π, o comprimento de onda fora, incidente, é 2π sobre o 0,89, isso dá 7,1, né? Angstroms, ou em nanômetros, isso dá 0,71, né? Lembrando que angstrom dá menos 10 metros. Né? Então, aqui está o comprimento de onda fora, né? Quando ela está incidindo, ela tem este comprimento de onda. Na região interna, quando a energia potencial é nula, né? A energia cinética basicamente é a energia da partícula, né? Então, a energia da partícula, a energia cinética é o E. Aqui da caso anterior, como a energia cinética fora é 3 electrovolts e ela é a diferença entre E e o zero, aqui já dá para entender quanto é que vale o E, né? O E é 3 electrovolts mais o 1,5. Então, esse dá 4,5, né? O valor da energia mecânica da partícula, né? Então, 4,5 é o valor do E, com o E, que é a energia da partícula dentro do poço, que lá o potencial é nulo, né? O E, a mecânica é a única parte. O E é igual à energia cinética da partícula dentro do poço. Né? Aí a gente consegue calcular o número de onda dentro, né? Que é proporcional a E, e a energia de repouso do elétron. Tá? Mesmo procedimento. A gente mostra que isso dá 1,5, né? 1,1, né? 1,1 inverso de angstrom. Só comparando, né? O comprimento de onda aqui ficou maior, né? Porque a energia correspondente aqui está maior. Né? O comprimento de onda dentro do poço, é lambda, né? É o inverso do número de onda dentro do poço. Isso dá, só inverter isso aqui, multiplicar por 2π, né? Isso dá 0,58 nanômetros. Então a gente consegue comparar os números de ondas correspondentes dentro e fora do poço. Para calcular os coeficientes de reflexão e transmissão, na aula passada eu escrevi explicitamente, a gente derivou em aula, correto? Termos dos números de onda, mas também eu escrevi a expressão explícita tanto do coeficiente de reflexão quanto da transmissão, explicitamente em termos só da energia e da fundura do potencial, né? da fundura do poço, né? E a energia da partícula, mEq, né? E claro, na forma do seno quadrado do produto Ka, né? K é sempre o número de onda dentro do poço, A é a largura do poço. A gente escreveu explicitamente tanto o R quanto o T em termos de E e o zero, certo? Essa é a expressão que a gente chegou na aula passada, né? Para o R, para o coeficiente de reflexão. Só vou dar uma trabalhadinha aqui, dá para separar. Vocês conseguem ver aqui como E menos o zero está dividido por o zero quadrado, né? Eu consigo ainda escrever isso, né? Essa quantidade como sendo E sobre zero, E sobre zero menos 1, né? Essa é uma outra maneira de reescrever esse fator que está acompanhando o seno de K, né? No nosso caso, então, a razão E sobre o zero, como o valor numérico do E a gente já calcula aí do zero é 1,5, né? Então a gente consegue já calcular quanto é que é E sobre o zero no nosso caso. 4,5 por 1,5 dá 3, né? Então E sobre o zero no nosso caso, para esse elétron, nesse poço é 3. O K, que é o argumento do seno aqui, tem que ser calculado, né? Mas o K a gente calculou agora há pouco, né? O K é 1,1 inverso de angstrom multiplicado pela largura do poço. A largura do poço é 0,4 nanômetros. 0,4, 10 na menos 9, né, metros. Isso é 4 angstroms, né? Então aqui eu já multipliquei o K e o A, certo? Isso dá 4,4. Então está com todos os numéricos prontos para calcular o coeficiente de reflexão, né? Então aqui nós temos 1 mais E sobre o zero, que é 3. E sobre o zero menos 1, 3 menos 1 é 2, está aqui.
o 4, o seno quadrado. Lembrando que esse cara dimensional aqui, que é o Ka, sempre ele já está em radianos, tá? Tem que ter cuidado quando for calcular senos, cossenos. O Ka sempre é adimensional, significa que é radianos, não é graus, tá? Então aqui eu tenho seno quadrado de 4,4 radianos, né? Então, e, claro, tudo inverso, né? Isso aqui está no denominador, né? Inverso desta quantidade. É 1 sobre toda essa tralha aqui, né? Isso aqui calculado numericamente, né? Dá 0, aproximado. Tudo é aproximado, tá? Eu estou truncando sempre as respostas com 2 ou 3 casas decimais. Truncando com 2 casas decimais, isso aqui fica 0,04, né? Em percentagem, isso é 4%. Né? Então, o quociente de reflexão para elétrons incidindo com energia cinética de 3 electrovolts nesse poço que tem altura 1,5 e largura de 1 angstrom é de 4%. O coeficiente de transmissão também a gente escreveu eles em termos da energia do U0 explicitamente, mas no nosso caso não precisa. Como a gente já calculou R, né, a gente sabe que a soma de RT, dos dois coeficientes, tem que dar 1, né, por conservação espacial da corrente de probabilidade. Né? Então o T é 1 menos R. Né? Se R mais T é 1, então o T vai ser 1 menos R. Se o R é 0,04, o que resta, né, é 0,96. Né? Isso significa então que o coeficiente de transmissão é 96% e a de reflexão é 0,4%. Lembrando que neste caso aqui, para esse elétron com 3 electrovolts de energia cinética, né, o coeficiente de transmissão não é exatamente 1, não é o caso de efeito Ramsauer. Está quase, mas não chegou no 100% de transmissão. Né. Ele tem aí ainda um gap, né, de 4%. Aí o último exercício é calcular para qual energia cinética eles têm que incidir para que o coeficiente de transmissão seja 100%. Né? Ou seja, que ocorra efeito Ramsauer. Né? Então a condição para a transmissão perfeita, né, que é 100% para o coeficiente de transmissão, né, ocorre quando, para I maior que o zero, né, quando essa condição aqui é satisfeita. Né, o K vezes A é números inteiros de π. Tá? Com isso eu vou ter esse tipo de comportamento aqui. Não é exatamente o nosso caso, mas aqui eu tenho os coeficientes de transmissão e reflexão, principalmente a transmissão, que é o que a gente está interessado, né? Dependendo dos valores de E sobre V0, eu vou ter, para alguns casos, que corresponde àquela condição lá, né? O T igual a 1, ou seja, 100% de transmissão, né? São esses caras aqui. Claro que vai ter um primeiro momento em que isso vai ocorrer, que é o que a gente quer saber aqui. Né? A menor energia cinética para que isso aqui ocorra vai corresponder. Lembrando que K é proporcional, K quadrado é proporcional a E, né? Aqui, ó, K2 é proporcional à energia, né, da partícula. Então eu consigo calcular qual é que é a energia da partícula, a EMEC dela, que ela tem que ter para acontecer, né, o efeito Ramsauer, um deles, né. A menor energia é quando o N igual a 1, né, que vai dar um menor K, né. O menor K em que ocorre o efeito Ramsauer corresponde ao N igual a 1, certo? Então eu já consigo calcular qual é que é o número de onda correspondente, né. O número de onda correspondente ao primeiro efeito Ramsauer, né, corresponde a K igual a π sobre A, que eu já calculei aqui, né. O A a gente acabou de saber, é 1 angstrom, né? Então é π 3.1416 dividido por 1 angstrom, né? Isso dá 0,78 inverso de angstrom, né? Então isso vai ser o primeiro número de onda onde vai ocorrer o efeito Ramsauer, né? A primeira condição satisfeita com N igual a 1, né? Então, se eu sei, eu calculo o E, né? Lembrando que é só inverter essa equação aqui, né? Ou seja, eleva todo mundo ao quadrado e se isola E, né? Então, o E correspondente a esse K, né? Aqui, né? Vai depender do quadrado de K e inversamente proporcional à energia de repouso do elétron. Então, aqui eu coloquei os números, né, de novo, onde a informação aqui é o número de onda, né? Para que ocorra o primeiro efeito Ramsauer, né? Que é o 0,78 inverso de Ångström, né? Claro, aqui. Ao quadrado, né? E aí a gente vai ter faltou o sinalzinho do menos 1 aqui, né? Vai ter, claro, vai sair energia em electrovolts, né? Por consistência, isso dá 2,3 electrovolts. Então essa é a energia mecânica dos elétrons incidentes, né? Dos elétrons nesse sistema, de maneira que eu tenha efeito Ramsauer com um coeficiente de transmissão de 100%, né? A menor energia é essa aqui, 2,3. Claro que tem outras energias maiores que também vão satisfazer T igual a 100%.
Para essa energia, eu consigo agora calcular qual é, que é a energia cinética, né, desses elétrons com essa energia. Lembrando que a energia cinética dos elétrons incidentes é a diferença entre a energia mecânica dos elétrons e a altura do potencial, né, a altura do poço, né, que é o U0 1.5. Né? Então, a diferença de 2.3 com 1.5 dá 0,8. Isso é a energia cinética dos caras incidentes. Então, se eles tiverem essa energia de energia cinética, né, vai ser o primeiro momento, a primeira condição, a menor energia onde o efeito Raman-Saura vai acontecer, ou seja, onde o coeficiente de transmissão vai ser exatamente 1 e a reflexão vai ser 0, né? Não vou ter nenhuma onda refletida, né? Que é o caso clássico, né? O caso clássico, o T é 1 e o R é 0, né? Para o caso clássico, quando a energia é maior que o máximo do potencial. Eu vou fazer um segundo exemplo, agora ao contrário, né? Agora a energia é menor que o U0, né? Então aqui eu tenho estados ligados, né? A gente mostrou que os níveis são finitos, mas discretos, né? Tem alguns valores de energia no sistema, ou seja, é quantizado, mas diferente do poço infinito, no caso do poço finito, eu tenho um número finito de níveis de energia, né? Eu vou ter mais níveis de energia ou menos, dependendo do valor do U0 e da largura do poço, ou seja, das particularidades do poço, né? Qual é que é a sua altura? Quanto maior a altura do poço, quanto maior for a sua largura, maior é o número de níveis de energia que eu posso ter. A gente viu em detalhe na aula passada, a gente obtém os níveis de energia por um método gráfico ou numérico, que eu vou mostrar logo, tá? Mas, a princípio, aqui os níveis de energia vão ser quantizados, tá? Então, aqui eu tenho um elétron no interior de um poço quadrado, finito, né? Cuja fundura, né, a profundidade é 10 electrovolts, tá? Aqui eu vou fazer duas contas numéricas, né? Uma é que se a energia do estado fundamental for sabida, né, for de 8 electrovolts, então o E1, né, o primeiro nível de energia é 8 electrovolts, é a energia do estado fundamental, qual é que tem que ser a altura largura do poço, perdão? A profundidade de 10 electrovolts, eu sei que o nível do estado fundamental, o primeiro nível de energia é 8, quero calcular qual é que é a largura correspondente deste poço. Eu vou repetir o caso quando a energia de 8 electrovolts não é do primeiro estado da partícula, que é o estado fundamental, mas sim é o primeiro estado citado, ou seja, o E2, né? Então, qual é que são as larguras dos poços, se o estado fundamental é 8 electrovolts e se a energia do primeiro estado citado é 8. Vamos começar com o primeiro caso. Eu sei que a energia do estado fundamental é 8 electrovolts. Vou tentar calcular qual é, que é a largura do poço para uma profundidade de 10 electrovolts, né? Lembrando que no caso do poço finito, né, a gente tem duas condições que tem que ser satisfeitas pelos números de onda, né? Fora e dentro do poço. Dentro do poço é K, fora do poço é K'. As funções de onda, as autofunções que são pares, que é o caso do estado fundamental, né? A primeira autofunção é uma função cossenoidal, que é par, corresponde a esta condição aqui, né? K tangente de Ka sobre 2, K' é a relação satisfeita para os números de onda para as autofunções pares, caso particular, estado fundamental. E o outro caso, quando eu tenho autofunções que as soluções ímpares, né, que são senoidais, a gente tem uma relação que relaciona os casos através da função cotangente, né? Mas essa aqui é a condição que tem que ser satisfeita pelos números de onda para eu ter autofunções pares, né? E especificamente o estado fundamental é o primeiro estado ligado par, né? Estado fundamental. Então, para obedecer esta relação aqui, eu vou ter que calcular quem são os números de onda, explicitamente, né? Para saber quanto é que é a razão K' sobre K, né? Certo? Então, aqui eu vou calcular explicitamente K, né? K é o número de onda dentro do poço, ele é proporcional à energia, né, da partícula, a EMEC, né? E o número de onda fora depende da relação, da diferença entre a energia, a altura do poço e a energia. Lembrando que aqui o U0 é maior que E, né? A gente está com energia mecânica, que é um sistema que seria classicamente proibido, né? O U0 é maior que o E. Mas basicamente eu consigo calcular também o K' a partir da diferença entre o 0 e o E. Vejam bem que K' vezes K, que é o que vai aparecer aqui nessa relação para as funções pares, né? K' sobre K, pode ser escrita, colocando aqui explicitamente as expressões em termos da energia do U0, né? Pode ser escrito em termos da razão
o zero e E, né? Então, basicamente, eu preciso calcular a raiz quadrada de o zero menos E sobre E, certo? Lembrando que o zero menos E eu sei, porque a altura do poço é 10 eletronvolts, né? E a energia da partícula dentro do poço é 8 eletronvolts. Né? Então, aqui a diferença de 10 com 8 dá 2 eletronvolts. Lembrando que dentro do poço a energia cinética é a maior possível. Né? Então, a diferença aqui, o zero menos E, explicitamente é dada por 2 eletronvolts. Embaixo eu tenho 8 eletronvolts. Isso dá, basicamente, uma adimensional, a razão dos números de Ohm, dá 1 meio. Né? Então, K sobre K' é 1 meio para essa configuração. Né? O elétron está no estado fundamental com 8 eletronvolts e aí eu quero calcular a largura. Bom, se o K' sobre K é 1 meio, aí eu volto para a condição. Aquela condição, então, no nosso caso, vai dizer que tangente de Ka sobre 2 vale 1 meio, né? Porque K' sobre K é 1 meio. Aplicando tangente inversa de ambos os lados, eu mostro, então, que Ka, que é o argumento aqui, né? Ka sobre 2 tem que ser igual a tangente inversa de 1 meio. Vejam bem que desta condição aqui eu já consigo determinar quanto é que é a largura do poço A, né? Dado o número de onda dentro do poço, né? Dentro e fora, né? O 1 meio aqui precisa saber dentro e fora do poço, né? Bom, isso aqui pode fazer na calculadora, quanto é que é a tangente inversa de 1 meio, 0,5, né? Você pode fazer até no Google, eu fiz no Google. Se tu botar aí digitar Google e calcular arctangente de 0,5, ele vai te dar este número. Eu trunquei aqui com 3 casas, tá? Mas é 0,464, tá? É o primeiro valor onde a tangente é 1 meio, né? Lembrando que o período da tangente é π, tá? Então, eu posso repetir esse valor 1 meio, sendo este valor, mas qualquer outro valor adicionado de nπ, radianos, né, vai dar o mesmo valor para o K sobre 2. Tá? Então, aqui eu tenho o primeiro valor, mas depois, como eu sei que a tangente é uma função periódica, né, eu sei que eu vou ter outros ângulos onde a tangente vai me dar um meio. Né? Então, o primeiro valor é 0,464, mas depois eu tenho um conjunto de outros valores que distam por nπ, onde n começa em 0, que é o primeiro valor correto, né? E depois inteiros, né, que vão de 1 até infinito. Né? Então, aqui eu tenho vários valores, dependendo do n, né? Vários valores para a razão k sobre 2. Isso significa que eu tenho vários valores possíveis para o poço, dada essa energia de 8 eletronvolts por estado fundamental. Tá? A cada n que eu colocar aqui, eu vou ter uma largura de poço que corresponde a uma energia do estado fundamental de 8 eletronvolts. Lembrando que se eu estou com larguras cada vez maiores, eu abro a possibilidade de aumentar o número de níveis de energia, né? Porque se eu aumento a largura, eu posso ter mais níveis, e aí eu posso ter níveis de energia pares, que correspondente a energias, correspondente a autoestados que são pares, né? Autofunções que são pares, abaixo do 8 eletronvolts. Então a gente vai considerar sempre o valor principal com n igual a 0 aqui para nos dar o menor valor possível, né, para a largura do poço. Mas tem que obedecer essa condição aqui especificamente. Né? Só para vocês lembrarem, eu coloquei aqui um lembrete de como é que funciona, se comporta, né, a função arctangente. Né? Aqui está o argumento da arctangente, o valor dela para alguns valores de argumento, né, menos 1, 0, etc. Aqui não está 1 meio, 0,5, que é o que a gente calculou, né? Mas tem alguns valores explícitos aqui do valor da arctangente. Tá? Aqui eu coloquei a tangente, lembrando que ela é divergente em π sobre 2 e menos π sobre 2, né? Mas o arctangente é este o comportamento da função, né? Onde esses pontinhos vermelhos são aqueles valores ali em cima na tabela, e alguns valores singulares, né, da função arctangente. Tá? Então, o domínio aqui é de menos infinito a infinito e tem alguns valores mapeados aqui. Né? Certo? Esse é o gráfico da arctangente, só para vocês se lembrarem que qual é que é o comportamento. Mas vejam bem, para o nosso caso, basta obedecer àquela condição aqui, né? Eu consigo isolar A, se eu sei o número de onda, eu vou usar o menor valor possível para o valor de tangente menos 1 de 1 meio, né? Que é o 0,464. Né? Lembrando que se eu usar N's maiores, que também correspondem ao mesmo larguras para a mesma energia de 8 eletronvolts,
eu estou abrindo espaço para ter mais níveis de energia associada à autofunção par, e aí eu posso ter níveis de energias abaixo do 8. Então eu vou garantir pegando o menor valor possível para a tangente de 0,5. Né? Ou seja, que é basicamente correspondente a K sobre 2 igual a 0,464. Então isso corresponde a K vezes A, valendo 2 vezes 0,464, que dá 0,93. Aqui, ó. K 0,93. Se eu tenho o valor de K, que é o número de onda dentro do poço, acabamos de calcular ali em cima, né? O K vale... o K é 0,58 nanômetros, né? Dentro do poço. Então, se eu tenho K, eu já consigo calcular qual é a largura correspondente, né? Então, tá aqui o cálculo já calculei, né? Explicitamente. Né? Então, o K sabido, o A vai ser 0,93 por K, né? Aqui eu estou calculando explicitamente o K, né? Dado o valor da energia da partícula, né? Que eu quero que seja 8 eletronvolts, energia do estado fundamental, né? Isso vai dar para nós aqui explicitamente um K que é 1,45. Então, para este valor de energia, da partícula, 8 eletronvolts, me corresponde a um número de onda que é de 1,45 inverso de Angstrom. Se eu tenho K, aí é só substituir aqui e obter quanto é que é a largura. Né? Aqui, 0,93 por K, ou seja, 0,93 dividido por 1,45, né? É inverso de Angstrom. Isso vai nos dar 0,64 Angstrom. Isso em nanômetros dá 6,4 10 a menos 2 nanômetros. Né? Então aqui eu consigo calcular qual é que é a largura correspondente do poço para que o meu nível de energia para o estado fundamental seja de 8 eletronvolts para aquele tipo de poço, né? Um poço que tem altura de 1,5 e largura de 1 angstrom, né? A largura é 1 angstrom. A largura é o que eu estou calculando, perdão, né? Então, a largura tem que ser da ordem de 1 angstrom, quase, né? 0,64, né? Para que eu consiga obter aquele tipo de energia para o estado fundamental. Muito bem, esse é a menor largura de maneira que eu obtenha o 8, né? Eu posso ter outras larguras que correspondem ao N igual a 1, 2, 3, 4, que também vão nos dar energia pares, né? Para autofunções pares igual a 8. Né? Lembrando que para N grande, eu estou abrindo o número de níveis de energia a ser maior, e aí eu não tenho garantia que o 8 eletronvolts é o estado fundamental. Né? Eu vou repetir o mesmo exercício, né, se aquela energia de 8 eletronvolts é o primeiro estado excitado, tá? Então é o E2, né? O primeiro estado excitado, como o primeiro estado o estado fundamental é par, o próximo é sempre ímpar, né? Ou seja, a condição para os números de onda para autofunções ímpares é essa, né? Envolve a função cotangente agora, né? Todas essas condições a gente obteve lá da solução da equação de Schrödinger, explicitamente na aula passada. Bem complicado de achar, mas devido às condições de continuidade a gente tem, né? Que se as autofunções são ímpares, todos os níveis de energia ímpares, né? Tem que obedecer esta relação para os números de onda, né? Que envolve a função agora não tangente, mas cotangente. De novo, a gente sabe quanto é que é K' sobre K, né? A gente mostrou que é 1/2, né? Isso significa, então, que a cotangente K sobre 2 tem que ser menos 1/2, para obedecer a condição correta para níveis de energias para autofunções ímpares, né? Isso significa, então, que K sobre 2, onde A que tem de novo a informação sobre a largura do poço, né? Tem que ser o inverso, então, tomo cotangente em ambos os lados, o inverso da cotangente em ambos os lados, né? K sobre 2, então, é o inverso da cotangente de menos 1/2 agora. De novo, joga no Google, né? Quanto é que arc cotangente de menos 1/2, ou seja, de menos 0,5. Ele vai te dar o primeiro valor, que é 2,034, né? Aproximado. Mas lembrando que também a função cotangente também tem período π, né? Além do 2,034, eu tenho outros ângulos que também me dão a cotangente igual a menos 0,5, né? Que é todos os valores somando o NP aqui na minha conta. Né? Para n igual a 0 até infinito, para n inteiros, né? Eu tenho todos os valores, todos os ângulos em radiano, onde a cotangente vale menos 0,5. Certo? Então, fazendo o mesmo procedimento, a menor largura corresponde ao n igual a 0, né? Certo? Coloco n igual a 0, isso vai me dar, então, que Ka é 2 vezes 2,034, ou seja, A
vai valer 406, né, que é o dobro de 2034, dividido pelo número de onda. Né? O número de onda aqui é o número de onda correspondente a uma energia de 8 electrovolts, como a gente acabou de calcular. Né? Acabamos de calcular que o número de onda correspondente a 8 electrovolts é 1,45 ao inverso de Angstrom. Né? Isso dá uma largura, então, para 2,8 Angstrom, né, ou 0,28 nanômetros, para que o meu poço tenha, como primeiro estado citado, um nível de energia de 8 electrovolts. A largura do poço tem que ser de 0,64, né? 0,64 para o estado fundamental ser 0,8, né? 8 electrovolts. Certo? Então, esse é um exemplo numérico de como eu calculo a largura do poço, sabendo os primeiros valores, né, dos níveis de energia, obtenho diretamente o valor da largura do poço. Né? Agora eu vou mostrar, eu já mostrei isso em aula sobre o método gráfico, né? De como explicitamente obter os níveis de energia finitos, né, discretos para o poço de potencial finito, né? Eu mostrei o método gráfico, mostrei como é que faz, mas aqui eu vou fazer em mais detalhe, né? Mais detalhe para a gente fazer na verdade, né? Na real, como é que a gente calcula os níveis de energia se eu tenho informação, né, sobre o poço, né? Então aqui eu vou calcular, analisar qual é, que é a estrutura de níveis de energia para o poço finito, né? Sabida a altura do poço e a largura. A altura o zero, largura A, né? E depois eu quero mostrar, sabendo a estrutura de níveis de energia que eu obtive, que é discreto, né? Alguns valores, né? Ver o limite onde a altura do poço é infinita, né? Provavelmente, com certeza, o limite para a energia potencial infinita, o zero, né? Deve nos dar como limite os níveis de energia do poço infinito, né? Inclusive, a gente derivou em aula explicitamente qual é que são os níveis de energia para o poço infinito. São infinitos níveis de energia. A diferença entre um nível e o outro é só n ao quadrado, número quântico ao quadrado, né? Número quântico principal ao quadrado, onde a parte calculada sempre a partir da energia do estado fundamental, que é o EU. Né? Então, aqui a gente vai fazer duas análises. Uma é do poço finito e vamos tomar os valores das energias quando a gente está com uma energia potencial muito grande. Né? Lembrando aqui que é o caso da I menor que o zero. Né? Bom, para saber os níveis de energia vão ser dados pelas duas condições, né, que relacionam os números de onda fora e dentro do poço. Né? O número de onda dentro do poço é K, o número de onda fora do poço é K'. Então, essas duas condições aqui correspondem a autofunções pares, ou seja, correspondem aos níveis de energia, o primeiro nível, terceiro, segundo estado citado, assim por diante, né? A condição com tangente me dá todas as autofunções associadas às energias pares, e a segunda condição, que tem a cotangente, ela vai nos dar todos os níveis de energia para as autofunções ímpares, né? Certo? Então, eu vou começar com esta equação, com essas duas equações. Quando os números de onda que satisfazem essas duas equações vão me dar todos os níveis de energia, né, para o poço finito, tanto para as autofunções pares quanto para ímpares. Eu vou partir dessas duas equações. Primeiro eu vou dar uma trabalhada nessas duas equações. Eu vou primeiro multiplicar ambos os lados dessas equações por A sobre 2, ou seja, a largura do poço dividido por 2. E onde tem K', eu vou abrir explicitamente o K' em termos da energia e do zero. Tá? Ou seja, aquelas duas equações, quando eu faço essas duas operações, e dão essas duas equações aqui. Tá? K sobre 2 tangente de K sobre 2. E aqui eu já abri o K', né, multiplicado por A sobre 2 em termos do zero e da energia. Mesma coisa para a cotangente. Tá? Então eu tenho duas equações para ser satisfeitas. Tá? Aqui eu vou introduzir uma notação para essas duas equações. Então eu vou chamar de alfa-n ao quadrado. O K sobre 2. Lembrando que o Ka sobre 2 aparece explicitamente no lado esquerdo aqui dessas duas equações. E também está aparecendo do lado direito, que vocês já vão ver aqui. Tá? Então, alfa-n ao quadrado é basicamente o valor de Ka quadrado sobre 2 ao quadrado, que aparece aqui explicitamente nos argumentos das funções trigonométricas e também lá dentro da raiz quadrada. Tá? Então, lembrando que o quadrado de alfa-n é justamente esses termos que estão aqui. Tá? E tem um termo que depende, basicamente, uma constante que basicamente só depende do valor do potencial e da largura do poço lá, tá aqui. Eu vou chamar de raio, tá? Esses caras que estão aqui dentro, que depende do U0 e do A, que são das condições iniciais do poço, né, as características do poço, né,
Vou chamar de R2, tá? R2, então é tudo isso que está dentro aqui que depende do zero do A. Isso é um raio para mim, tá? Porque do lado, vejam bem, o que eu tenho do lado esquerdo são funções trigonométricas, e eu vou mostrar para vocês o que a gente tem do lado direito, a equação que descreve o hemisfério superior, né, o semicírculo superior de uma esfera, perdão, de um círculo de raio R. Basicamente, eu só estou introduzindo as notações, mas as equações de base são essas aqui, que vêm das condições para os números de ondas para as altas funções pares e ímpares. Quando eu introduzo essa notação que eu falei, né, dos alfa-n's quadrados, dos raios, etc., aquelas duas equações viram estas duas aqui. Tá? Para agora para a função, para a quantidade de alfa-n. Lembrando que a alfa-n é proporcional aos níveis de energia. Né? Então, se eu resolver para as alfa-n's, os alfa-n's que satisfazem essas equações que eu vou obter, eu estou obtendo os níveis de energia. Então, em termos dos alfa-n's e raios, está aqui. Tá? A primeira equação, eu tenho basicamente alfa-n tangente de alfa-n dividido por raiz quadrada do raio quadrado menos alfa-n quadrado, isso para os estados pares, né, que envolve a tangente. E para os estados ímpares eu tenho parecido, né, eu tenho a cotangente, o menos e a mesma forma funcional do lado direito. Isso significa, para obter a solução desta equação aqui, eu posso fazer por método gráfico ou numérico, né? Para os estados pares, então eu tenho que resolver essa equação transcendental, né? É uma equação transcendental para a quantidade de alfa-n, né? Ou seja, eu tenho que encontrar numericamente ou graficamente quais os alfa-n's satisfazem alfa-n tangente de alfa-n, raiz quadrada, satisfaz essa equação. E também para os estados ímpares, os alfa-n's que satisfazem essa outra equação transcendental. Né? Lembrando, então, que do lado esquerdo a gente tem basicamente funções trigonométricas, tangente e cotangente, multiplicado por alfa-n, então a variável que é alfa-n. E do lado direito a gente tem semicírculo superior, né? A função correspondente ao semicírculo superior de um círculo de raio R, né? Lembrando que esse raio é maior ou menor. Vejam bem aqui que o R, o raio, vai ser maior ou menor dependendo do valor do U0 ou da largura do poço. Então, quanto maior o U0, maior a largura do poço, maior o raio, tá? Nessas equações transcendentais que eu vou ter que resolver. Aqui eu estou escrevendo ou desenhando explicitamente, graficamente, essas duas equações. Tá? Vou aumentar só um pouquinho aqui. Para enxergar bem. O que eu tenho aqui, então, são as duas equações mostradas graficamente, tá? Ou seja, método gráfico, né? A primeira equação transcendental que eu tenho que resolver seria esta daqui, né? Pelo método gráfico, eu também poderia obter graficamente a solução dessa equação transcendental, comparando onde a função alfa-n tangente de alfa-n cruza o gráfico dado pela essa raiz quadrada. Lembrando que esta raiz quadrada aqui de R2 menos alfa2 corresponde a um círculo de raio R. Tá? Então aqui eu estou mostrando as curvas ascendentes aqui em preto sólido, tá? São as funções alfa-n tangente de alfa-n. Certo? Todas elas, tá? Lembrando que a função tangente é periódica, ela vai se repetir a função direta a direta. Lembrando que ela tem sempre a função tangente, né? Tem assíntotas em π sobre 2, 3π sobre 2 e assim por diante. Né? Mas eu estou mostrando aqui os vários gráficos da função alfa-n tangente de alfa-n, que é o lado esquerdo aqui para funções pares, né? Autofunções pares. São essas funções em preto aqui. Eu vou comparar isso com os círculos, né? Então aqui eu só botei dois círculos, tá? Um raio menor e um raio maior. Mas são dois círculos que correspondem a certos valores para a altura do poço ou da largura do poço, tá? Vocês conseguem ver bem aqui para estados pares, né? Que se o círculo tiver tamanho menor que π sobre 2, é a primeira assíntota para a função tangente aqui, tá? O gráfico, ou seja, o círculo de raio R, ele é tão pequenininho que ele vai cortar só um ponto aqui no gráfico da tangente alfa-n, tangente de alfa-n. Isso corresponde, então, que o meu nível de energia para este raio, tá? Ou seja, as condições do poço que eu tenho raio menor que π sobre 2, eu vou ter só um nível de energia que é o estado fundamental, ou seja, eu vou ter só o estado n igual a zero. Né?
Se o raio for maior, que corresponde então para larguras do poço maior ou alturas do poço maior, lembrando que o raio depende dessas duas coisas, né? Se o raio é maior, que é esse meu outro exemplo aqui, ele vai cruzar tanto na função tangente quanto na cotangente em vários pontos de intersecção. Especificamente, se a gente está olhando os casos para funções pares, os níveis de energia associados aos estados pares, nesse meu círculo maior aqui, ele cortou uma vez, cortou duas vezes, né? Duas vezes a função tangente, tá? Isso significa que eu vou ter dois níveis de energia discretos associados a autofunções pares, que é o n igual a 0 e o n igual a 2. E também este raio aqui, né, esse círculo aqui, está cortando a função arquitangente, perdão, a cotangente, né, que são esses tracejados aqui, também em dois pontos, né, aqui e aqui. Significa que eu tenho, então, dois estados de energia que correspondem a níveis de energia para autofunções ímpares, né, esses dois pontinhos aqui. Tá? Essa é uma maneira de resolver graficamente os níveis de energia para os estados pares e os estados ímpares. Né? Fixado o valor do raio, que depende do zero e do A, eu consigo enxergar quantos níveis vou ter. Inclusive quantos vão ter, se eu tenho mais pares ou ímpares, etc. É a comparação dos gráficos das funções periódicas com o raio, né? E o raio depende do zero e do A, né? Então, quanto maior o raio, mais níveis de energia eu vou ter. Né? Isso é um método gráfico, né? Também pelo método gráfico eu consigo mapear dos menores níveis, em que condições eu vou ter só um nível e depois 2 níveis, 3 níveis. Está claro aqui dessa figura como é que eu vou obter só um nível, em que condições eu vou obter só um nível, só 2 níveis, só 3 níveis e assim por diante. Então, eu vou analisar os primeiros casos aqui, tá? Então, dependendo do valor de U0 ou de A, da largura A do poço, né? Eu vou ter um valor específico para o raio do meu círculo ali. Né? Sempre vai ter pelo menos né, um estado ligado, né? Porque independente do valor do raio aqui, né? Sempre, independente do valor do raio, mesmo que o círculo seja sempre bem pequenininho, ou seja, alturas de potencial ou larguras do poço muito pequenininho, sempre o meu círculo, independente do tamanho dele, né, pequenininho, sempre vai cruzar a função tangente, ou seja, sempre o estado fundamental vai estar aí. Então, para um posto que tem uma altura qualquer, o zero, mesmo que ela seja muito pequenininha, pelo menos um poço sempre um nível de energia, que é o fundamental, eu sempre posso ter. Então, um poço finito, no mínimo eu vou ter sempre a energia do estado fundamental. Se a altura do poço ou a largura for maior, eu vou ter mais níveis. Então aqui eu vou ver qual é a condição para ter só um nível, né? Só o n igual a 0. Isso vocês conseguem ver aqui, né? Para eu ter um único nível de energia, eu só posso passar uma única intersecção, tanto pelos gráficos da tangente quanto da arctangente. Que é este caso aqui, né? Já está aqui explicitado, né? Vocês conseguem ver se o raio for menor, não igual, né? Menor que π sobre 2, o tamanho do raio for menor que π sobre 2, esse círculo com raio menor que π sobre 2 vai interseccionar as funções trigonométricas em um ponto só. Esse um ponto só é o primeiro nível de energia, o único nível de energia, que é a energia do estado fundamental. Né? Então está aqui a condição para eu ter um único nível de energia n igual a 0, estado fundamental. O raio, né, entre aspas, né, está entre 0 e π sobre 2, menor que π sobre 2. E escrevendo isso em termos do U0, né, o U0 tem que estar entre... Lembrando que o raio é escrito em termos de U0 e A, então eu posso escrever essa condição em termos do próprio U0. Isso significa, esta condição está satisfeita quando o U0 está entre 0 e este valor aqui que depende da largura do poço. Né? Então, fixada a largura do poço, olhando só o valor do U0, esta condição está coberta se isso aqui acontecer. Mas o mais simples é, se o raio for menor que π sobre 2, só tem um nível de energia, só corta uma vez os gráficos das energias das funções trigonométricas. Se eu quiser 2 níveis, só 2 níveis, né? Só 2 níveis, aí eu venho aqui no gráfico. Só 2 níveis, o meu círculo tem que ter um raio que no máximo
é no máximo π, entre 0 e π. Né? No máximo o raio π, porque aí ele vai passar só em dois níveis. Um que é para a função par e outro que é para a função ímpar, ou seja, para o estado fundamental e para o primeiro estado excitado. Certo? Então, se o raio for menor que π, ou seja, entre 0 e π, né, eu posso ter dois níveis de energia. Né? Certo? Então, se eu tenho um raio que está entre π sobre 2 e π, eu já tenho permissão, já tenho condições, né, para já ter dois níveis de energia. Né? Então, para ter exatamente do segundo nível, o raio tem que estar pelo menos com um raio menor que π. Né? Essa condição para o zero é essa daqui, né? Mas para os nossos raios tem que estar com um raio pelo menos que esteja nessa janelinha aqui, né? Onde eu consigo passar uma vez pela função cotangente. Né? Se eu quero 3 níveis, posso fazer o mesmo procedimento, né? O meu raio tem que ir um caso além, né? Tem que ser até 3π sobre 2, né? 3π sobre 2. Aí em 3π sobre 2 eu consigo interseccionar três pontos aqui. Eu vou ter dois estados pares, né? E um ímpar, né? 3 pontos. Esses 3 pontos então me dão os 3 níveis de energia relativa a igual a 0, 1, 0, 1, 2. No caso geral, vocês entenderam como é que funciona, né? Para eu ter N pontinhos aqui, ou seja, N intersecções, né? O meu raio tem que ser pelo menos menor que nπ sobre 2. Vocês conseguem ver aqui que o limite é números inteiros de π sobre 2. Aqui, tá? Para ter n igual a 0, eu tenho 1π sobre 2, n igual a 1, eu tenho 1π sobre 2, perdão, 2π sobre 2, né? 2π sobre 2, e assim por diante. Então, se eu tenho raios menores que nπ sobre 2, eu vou ter n intersecções, certo? Isso vai corresponder que a energia potencial tem que estar entre 0 e este valor aqui para acontecer isso, né? Para ter esse tipo de intersecção. Né? Obviamente, aqui eu estou fixando o valor da largura do poço. Né? Então, o espectro vai estar alternando estados pares e ímpares, cossenoidais e senoidais. Né? Na aula passada a gente derivou, né, as equações das funções de onda para autoestados pares e autoestados ímpares, né? São cossenoidais ou senoidais, e inclusive a gente escreveu quem são as amplitudes, etc. Bem detalhado na aula passada. Né? Mas, para eu ter N níveis de energia, né, meu raio, né, tem que ter as condições tais para o poço que o meu raio seja menor que nπ sobre 2. Certo? Então, eu vou ter um conjunto de estados, né, que vai oscilar, ou seja, permutar entre estados pares e ímpares, começando sempre com o estado fundamental. O estado fundamental começa sempre com uma função par. O próximo, que é o primeiro estado excitado, vai ser uma função ímpar, autoestado ímpar, depois par de novo, e assim por diante. Você consegue ver que essa sequência de pares e ímpares para vários níveis de energia está dado a sequência das funções, né? A sequência das funções pares e ímpares, que são a tangente e a cotangente. Certo? Como eu determinei quais são as estruturas, né, dos estados, ou seja, eu consigo fazer a conta, ou resolvo numericamente essas equações transcendentais, ou faço pelo método gráfico. Aí vai depender do que vocês têm mais à mão, ou que é mais natural fazer. Né? Agora eu vou fazer a pergunta como é que ficam os níveis de energia, né? Se a largura do poço vai para infinito. Ou seja, eu estou tomando o limite dos níveis de energia quando eu passo de um poço finito para um poço infinito. Né? Lembrando, se o zero for para infinito, nosso raio aqui, né, ele vai para infinito, certo? Então, aquele círculo de raio E vai cruzar as funções trigonométricas tangente e cotangente lá nas assíntotas, lá bem grande delas, né? Ou seja, elas vão passar pelas assíntotas bem grandes proporcionais a π ou π sobre 2. Né? Então, se o meu raio é enorme, tá? Esse raio enorme vai passar lá por alguma assíntota, né? Tanto da função tangente quanto da função cotangente. Né? No caso da função tangente, vocês conseguem ver aqui, tá?
que as assíntotas elas ocorrem para valores inteiros de π sobre 2, né? Que acontece para π sobre 2, 3π sobre 2, na próxima 3π sobre 2, 5π sobre 2, e para tangente é proporcionais a π, né? Tem primeiro divergência em π, depois em 2π, depois em 3π, certo? Então os infinitos, né? Os infinitos das funções tangente e cotangente a gente sabe onde estão localizados, né? Para a função tangente, os infinitos, então, estão para essa estrutura, né? Ou seja, são inteiros ímpares, né, de π sobre 2. Então, eu posso reescrever inteiros ímpares de π sobre 2 nessa maneira, né? É 2n mais 1. 2n mais 1 é sempre ímpar, né? De π sobre 2, onde n é 0, 1, 2, 3. Então, eu cubro números ímpares de π sobre 2, que são onde eu tenho as assíntotas indo para mais infinito para o valor da tangente de αn. Então, se o raio é infinito, isso corresponde, então, tangente infinita, que corresponde a essa estrutura de assíntotas, né? Então, para valores de αn, que são números ímpares de π sobre 2. No caso da cotangente, eu mostrei ali, né? São números inteiros de π, né? 1π, 2π, 3π e assim por diante. Então, aqui eu tenho a segunda condição para os infinitos das cotangentes. Então, quando o U0 vai para infinito, que é o caso do poço infinito, né? Os valores de αn correspondente. Lembrando que os αns correspondentes são proporcionais aos níveis de energia. Então, as condições para as assíntotas vão me dar os níveis de energia. Então, os αns têm que obedecer simultaneamente essas duas equações, né? Vocês conseguem ver que para qualquer número inteiro, as duas condições são satisfeitas desta forma, né? Os αns são n vezes π sobre 2, onde o n pode ser par ou ímpar, né? E aí eu vou satisfazer automaticamente números ímpares de π sobre 2 ou números pares de π sobre 2. Cobre os dois casos são cobertos com esta notação aqui, né? αn valendo n π sobre 2 com n valendo tanto números inteiros ímpares quanto pares. Quando o n vai de 0 a infinito, inteiro, cobre todas as condições para os αns. Lembrando, como eu estava falando para vocês, né, os αns ao quadrado, né, são proporcionais aos níveis de energia, n. Aqui, no caso, são os níveis de energia para o poço infinito, né? Basicamente, se eu conheço os αns quadrados, eu sei os níveis de energia para o poço infinito. Lembrando que, como os αns têm que obedecer esta equação, né, nπ sobre 2, αn tem que ser nπ sobre 2, isso vai, então, corresponder à condição para os níveis de energia, né? Ou seja, αn ao quadrado vale n quadrado π quadrado dividido por 4, que dá esta equação aqui, ó. Tá? Então, o en, para esses valores de αn, vão dar estes níveis de energia. Tá? Vocês conseguem ver que realmente a gente obteve, como partindo para o caso assintótico do poço finito, a gente obteve os níveis de energia para o poço infinito se a gente tomar a largura, a fundura do poço, né, como sendo infinita. A gente obteve exatamente os níveis de energia para o poço finito, o infinito, né, onde o primeiro nível de energia, que é o estado fundamental, é h quadrado π2, duas vezes a massa da partícula a largura do poço ao quadrado, e a estrutura de níveis, né, é com o número quântico n ao quadrado, né, a estrutura cresce com n2. Então, consegui ver que os meus níveis de energia finito no poço finito correspondem, no caso assintótico, aos valores corretos. E agora, finalmente, para encerrar poço finito, eu vou fazer para de verdade, né? Dado um caso físico, né, para a altura do poço e a largura do poço, eu construí, finalmente, analiticamente, numericamente, na verdade, né? Agora eu vou fazer não o método gráfico, mas sim o método numérico, né? Como a gente pode usar esse Wolfram Alpha, que faz cálculo para nós obtém qual é que é as soluções das equações transcendentais, né? Colocar lá rapidinho, ele faz online para nós. Não precisa instalar nada, é só colocar lá a equação transcendental que eu quero resolver. A gente já usou ela no passado, né? Lá no início do semestre. Então eu vou usar a solução numérica, usando o Wolfram Alpha, né? A solução numérica daquelas duas equações transcendentais para αn, né? Que eu tenho que resolver para um caso particular. Então aqui eu vou ter um elétron, né?
Esse elétron está num poço finito, que tem altura 450 electrovolts, e a largura é 100 picômetros, tá? Pico é 10 a menos 12. Então, 100 picômetros é um angstrom, tá? Então, eu tenho um elétron que está preso num poço finito, né, que tem 450 electrovolts de altura, cuja largura é um angstrom, né? Então, obviamente, eu vou ter níveis de energia discretos, né? Começando com o estado fundamental, que é uma autofunção par, né? Corresponde a uma autofunção par, e depois eu vou ter outros níveis. Bom, a altura do poço e essa largura vão me dizer quantos níveis de energia eu vou ter. Se vai ter um apenas, dois apenas, três apenas, ou muitos, vai depender desses valores que a gente obteve. Lembrando que ali na história dos raios, né? Lembrando que quando maior o raio, maior o número de níveis que eu vou ter, né, discretos, o raio vai ser determinado basicamente pelo U0 e pelo A, né? Então, se eu sei o U0 e o A, eu consigo calcular qual é o raio, e aí eu consigo mais ou menos calcular quantos são os níveis possíveis, né? Então eu vou fazer isso, eu vou calcular quanto é que é o raio para esses valores de largura do poço e altura do poço. Lembrando que o raio é a raiz quadrada, ele depende do U0, né, o valor do potencial do poço, e a largura do poço ao quadrado. Então, aqui, lembrando sempre, eu multiplico em cima e embaixo por c quadrado para a gente conseguir usar as unidades correspondentes, né? Então o raio vai depender da energia de repouso do elétron, quadrado da largura do poço, valor da altura do poço, e aqui a gente tem o H cortado C, né, a constante, que a gente já conhece. Claro que eu vou substituir todo mundo em electrovolts, está todo mundo conhecido em electrovolts e angstrom, né? Então aqui é a energia de repouso, 511 keV, A quadrado, largura do poço em angstrom é 1 angstrom, né? 100 picometros é 1 angstrom, está aqui, 1 angstrom ao quadrado. A altura do poço, 450 electrovolts, duas vezes. O quadrado da constante H cortado C, que a gente já conhece, né? 1973 electronvolts angstrom. Lembrando que isso aqui vai dar um raio, né? Um raio. Se vocês vejam bem, ele é adimensional nesse suposto raio aí. A unidade dele é adimensional. Vocês conseguem enxergar aqui que, por exemplo, aqui embaixo eu tenho electrovolts ao quadrado, aqui em cima eu também tenho electrovolts ao quadrado. Aqui em cima eu tenho angstrom ao quadrado, embaixo eu tenho angstrom ao quadrado. Então esse raio aqui tem radianos, né? É uma quantidade adimensional, tá? Então o número que sai aqui adimensional é radianos, tá? 5,435 radianos é o resultado dessa raiz quadrada, botando os valores numéricos, como eu acabei de mostrar. Isso é o raio, tá? O raio. Lembrando, eu posso reescrever quantos valores de π sobre 2 correspondem a este raio, certo? Se eu dividir 5,435 por π sobre 2, isso vai dar 3,5. Ou seja, o 5,435 corresponde a mais ou menos quase 4 valores de π sobre 2. Por que eu estou falando isso? A condição para eu ter N estados, né, N níveis discretos de energia, pelo método gráfico ali, né, eu mostrei para vocês que se o raio for menor que Nπ sobre 2, eu consigo N estados. Então, se eu souber qual é que se eu sei o raio, e eu sei quantos valores de π sobre 2 ele corresponde, esse valor inteiro que aparece aqui vai corresponder quantos estados eu vou ter para esse raio. Bom, eu calculei explicitamente o raio no nosso caso aqui, perdão. O nosso raio é 5,435. Isso é 13,5 vezes π sobre 2. Então, o primeiro inteiro correspondente a 13,5 é 4. Então, eu consigo mostrar aqui que o raio corresponde a mais ou menos 4 vezes π sobre 2. Significa que o número de estados máximo que eu posso ter aqui para esse exemplo é 4. Eu posso ter no máximo 4 níveis de energia. 2 deles vão ser par, 2 deles vão ser ímpar, né? Lembrando que a estrutura é sempre par, ímpar, começando com o estado fundamental que é par sempre, né? Então eu posso ter 4 estados, é o máximo do número de estados que eu posso ter. Lembrando que eu consigo enxergar o número de estados sem resolver as equações transcendentais, só vendo o valor do raio, entre aspas, correspondente, né? Eu vejo quantas vezes valores de π sobre 2 esse raio corresponde. O primeiro inteiro correspondente, né, vai me dar os números de níveis de energia correspondente para esse caso físico, né? Bom, agora para eu saber exatamente os valores, né, dos níveis de energia, eu vou ter que resolver as duas equações transcendentais, né, numericamente. Então eu vou ter que resolver essas duas equações aqui, né,
numericamente. Ou seja, para os estados pares, eu vou ter que resolver esta equação transcendental, que tem a tangente, né? E depois, para os estados ímpares, eu vou ter que resolver a equação transcendental para αn, que envolve a cotangente. Numericamente, pode ser feito. Eu mostro aqui, eu fiz explicitamente, eu calculei com o Wolfram Alpha, né? Então, fui no Wolfram Alpha e calculei, por exemplo, vou só aumentar um pouquinho aqui. Fui lá no Wolfram Alpha e calculei, resolvi, né? A sintaxe lá no Wolfram Alpha para calcular raízes de funções, soluções de funções transcendentais é isso aqui, né? De equações transcendentais é essa, né? Eu solve a equação transcendental, claro que aqui não é αn, eu coloquei x faz o valor, o papel de αn, né? Mas o que a gente tem é αn, tangente de αn, tem que ser igual a raiz quadrada do R2, então eu vim aqui, multipliquei, calculei quanto é que é raiz ao quadrado, né? Ou seja, quanto é que é 5.435 ao quadrado. Isso dá esse valor aqui, ó, dá o 29.539, 3536. Esse é o valor de R2, menos αn ao quadrado. Eu vou resolver numericamente a equação transcendental para os estados de autofunção par, que vão ser correspondentes ao estado fundamental e o segundo estado citado. N igual a 0 e N igual a 2. Né? Resolve, ele calcula isso aqui em segundos, tá? Ele faz os gráficos, inclusive, ele faz até, eu mostro para vocês o método gráfico. Mas o que é importante para nós aqui, né? Lembrando que αn aqui para nós tem que ser valores positivos definidos, né? Que αn correspondem a energias, né? Então, αnx aqui tem que ser, para nós fisicamente, fazem sentido valores positivos de x, né? Ok, mas tem dois valores que cortam, que o gráfico do círculo, né? De raio 5, corta a função x tangente. Né? Então, esses dois valores aqui, ó, é 3.9 e 1.3. Claro que tem, como ele é simétrico, né, tem os valores negativos de x que não nos interessa. O que nos interessa são os valores positivos da intersecção, né? Ou seja, quais αn's interseccionam os gráficos aqui. O círculo, que é o rosinha aqui, intersecciona, né, as funções tangentes. Né? Isso ocorre para esses dois valores, né? 3.9 e 1.3. Então está resolvido numericamente usando o Wolfram Alpha as duas soluções para as autofunções pares, né? As duas intersecções ocorrem para esses valores, né? 3.9 e 1.3. Eu deixei o link lá quando vocês acessarem a aula, vocês podem clicar e vai aparecer aquela página lá, tá? Você pode fazer a conta de vocês, tá? Pode brincar com as contas de vocês. Aqui eu resolvi também a segunda equação, que dá os valores de energia para as autofunções ímpares, né? Aqui está de novo a mesma equação, só que tem o sinal, né, que é diferente aqui, a cotangente, ele resolve também, tem dois valores, onde o círculo, né, o rosinha aqui, aqui ele não está mostrando a segunda intersecção, tá, é mais para adiante aqui, tá? Mas tem dois pontos onde ele intersecciona a x positivo, é o 5,07 e o 2,6. Então eu tenho 4 pontos, 2 para pares, 2 para ímpares, que eu resolvi numericamente usando o Wolfram Alpha Online. E ele também consegue até mostrar para nós a representação gráfica, né, das funções trigonométricas sendo cortadas pelos círculos de raio R. Né. Bom, se eu tenho os αn soluções, né, eu vou converter esses valores de αn para energias. A relação entre as energias EN e os αn's é essa, né, a energia EN, nível de energia EN é proporcional aos αn's, aos valores de αn ao quadrado. Eu vou calcular então para os estados pares, né, que é n igual a 0 e n igual a 2. Então aqui vão corresponder ao nível de energia do estado fundamental, que é o primeiro nível de energia. E o próximo nível correspondente ao estado par, que é o primeiro estado citado. Não, segundo estado citado, né, o n igual a 2. 0 e 2 são os estados pares. Bom, se α0 é o primeiro menor valorzinho, né, que é o 1,32, né, menor valor de αn, que é o 1,32, isso vai corresponder a um nível de energia, que vai corresponder ao estado fundamental, né? Então, eu venho aqui e substituo o valor do αn ao quadrado, αn 1,32, né, que é o α0. Claro, já todo mundo escrito em unidade de electrovolts, né, tá aqui bonitinho, electrovolts, aqui está a energia de repouso do elétron, etc. Aqui está o αn ao quadrado para n igual a 0. 1,32 ao quadrado. Fazendo essa continha, eletrovvolts, sai 27 eletrovvolts.
27 electrovolts, então, é o primeiro nível de energia, que é o nível do estado fundamental, que é par. O outro estado par corresponde ao alfa 2, 3.91, que é a raiz lá da solução numérica, lá usando o alfa, né? Isso dá um E2, a energia nível 2, usando o alfa N391. Fazendo a conta numérica, isso dá 233 electrovolts. Então, o segundo estado citado, que corresponde a N igual a 2, vai ter esse nível de energia, né? 233 electrovolts. A mesma coisa para os estados ímpares, né? Que é o 1 e o 3, né? Onde a gente já calculou as duas raízes, a menor é 264 e a maior é 508. Substituo, eu obtenho os níveis de energia para esses alfas, né? Para esses alfas, os níveis de energia E1 e E3. Vai dar 106 electrovolts, esse é o primeiro estado citado, e o 393 electrovolts vai me dar o terceiro estado citado. Aqui eu estou já combinando, né, os estados pares e ímpares, só para vocês entenderem a estrutura, né? Eu calculei cada um deles, aqui estão os dois pares, tá? O 27 electrovolts, é o estado fundamental. Aqui está estranho a anotação, tá? Para mim é de 0 a 3, né? E aqui está o outro estado par, que é o 233. Vejam aqui, ó. 27, 233 e depois 106, 393. Né? E aqui a gente tem os estados ímpares, né? Então a gente sempre começa com o estado par no fundamental, 27, depois a gente tem o ímpar, que é o 106, próximo par ímpar, só tem 4, né, como eu mostrei, para aquele raio só tem 4 estados de energia possíveis, começando com um par, termina com um último par, e aqui já está a altura, né, do potencial, nem daria, né, para ter mais níveis, porque a gente já está na tampa do poço, né. O 393, que é quase 400, já está quase na tampa do poço, que é 450. Mas o que a gente tem aqui é a estrutura, né, o desenho, né, dos níveis de energia, começando do estado fundamental até o último e a altura do poço. Se a energia mecânica do sistema é maior que a energia do poço, claro, a gente deixa de ter estados com energia discreta e a gente tem estados contínuos de energia, que são os não quantizados. Né? Mas no nosso exemplo, a gente tem 4 níveis de energia que a gente conseguiu obter explicitamente, resolvendo de maneira numérica, usando o Wolfram-Alpha, né? As equações transcendentais para as autofunções pares e ímpares. Tá? É assim que a gente consegue obter os níveis de energia discretos para poço finito, né? Onde a energia é menor que o zero, onde os níveis de energia são quantizados. Encerrei a questão dos exercícios de fixação para poço finito, agora eu vou seguir para o próximo poço, né? Ou próximo energia potencial, né? Que é o potencial de oscilador harmônico, ou seja, o potencial quadrático, né? Aqui está a expressão explícita, né, do potencial, né? A gente tem a intensidade da força elástica e a força restauradora, né? E o potencial do oscilador harmônico é quadrático na posição, né? E a gente já conhece, inclusive, a frequência de oscilação, né? Sabido K, né? E a massa do objeto, né? Ômega 2 é K sobre M, né? Lá o oscilador harmônico. Lembrando que o oscilador harmônico, do ponto de vista físico, tanto clássico quanto quântico, é super importante, né? Porque, lembrando, se eu tenho um potencial genérico, né? Um potencial qualquer, que dependa da posição, e eu tenho um ponto de equilíbrio estável, né? Eu sempre posso expandir qualquer potencial arbitrário em torno desse ponto de equilíbrio estável, como sendo, em primeira aproximação, como sendo quadrático. Ou seja, faço série de Taylor, né? Em torno desse ponto de equilíbrio estável, qualquer potencial, não importa qual a forma dele, explicitamente espacial, né? Sempre eu posso fazer expansão e o termo de primeira ordem, né, expansão em Taylor, em torno do ponto de equilíbrio estável, vai ser quadrático, ou seja, vai ser o potencial quadrático do oscilador harmônico. Significa que se eu tenho um ponto de equilíbrio estável no meu problema, toda a física para distâncias próximas desse ponto de equilíbrio estável vai ser dominado pela solução do oscilador harmônico. Né? Aqui eu estou falando explicitamente, tá, a expansão de um potencial qualquer em torno de um ponto de equilíbrio estável, que é um extremo da função, mínimo da função, né? Potencial que é em x igual a A. Então, A é um ponto de equilíbrio estável desse potencial genérico. Eu posso fazer expansão em série de Taylor, né, em torno de A, né, ou seja, do mínimo do potencial. Claro, está aqui explícito em termos das derivadas, né, os valores da derivada primeira, segunda do potencial, claro, em x igual a A, né, ou seja, neste ponto de mínimo do potencial.
Lembrando que se x igual a é um ponto de extremo, de mínimo da potencial, a derivada primeira do potencial é zero. Estou lembrando mecânica clássica. Então, aqui a derivada primeira é zero, né? E a derivada segunda, neste ponto de equilíbrio, se ele é um ponto de mínimo, essa derivada segunda tem que ser positiva definida, né? Então, lembrando que a derivada primeira do potencial no ponto de equilíbrio é zero e a derivada segunda tem sinal positivo, né? Boca para cima, né? Concavidade para cima. Qualquer potencial em torno desse ponto de equilíbrio x igual a tem cara quadrática. Tá aqui explicitamente. Inclusive, a gente sabe qual é que é o valor do K, né? Da constante de rigidez do campo de força elástico, né? Ele é igual ao valor da derivada segunda do potencial calculada em x igual a A. E é sempre positivo definido se ele é mínimo da função energia potencial. Então, aqui está a cara, né, do potencial em torno de x igual a zero, potencial quadrático, né? E isso que eu estou mostrando ali, a expansão em Taylor, é isso, né? Se eu tenho um potencial genérico, eu tenho um ponto de mínimo do potencial. Então, o potencial é aqui está em preto, tá? Tá em linha sólida. Vocês vejam bem que ele não é simétrico, né? Ele não é quadrático, tá? Ele tem outra cara. Inclusive é assimétrico em torno de x igual a. Lembro que para a expansão de Taylor, nas proximidades de x igual a aqui, eu posso aproximar ele por uma função quadrática, ou seja, eu posso aproximar pelo potencial do oscilador harmônico, né? E, inclusive, eu consigo ajustar quanto é que é o K, né? Se eu sei o valor da energia potencial como função da posição calculada nesse ponto de equilíbrio. Então, qualquer potencial, eu posso expandir ele em torno de um ponto de equilíbrio. Então, se eu resolver o oscilador harmônico, isso vai valer em aproximações de primeira ordem para qualquer tipo de potencial que dependa da posição, né? No caso da quântica aqui, na clássica a gente já sabe tudo, né, sobre mecânica quântica, a gente leva uma área inteira falando sobre oscilações lineares, né? Mas aqui no nosso caso, o que interessa é resolver a equação de Schrödinger para esse potencial, né? Especificamente a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Essa é a equação de Schrödinger independente do tempo para o caso do potencial quadrático, aqui está o valor do U0, né? Perdão, do U de x, né? 1 meio de kx2 é o valor do potencial. Essa é a equação diferencial que eu tenho que resolver para obter as soluções das funções de onda e dos níveis de energia correspondente a um potencial, uma energia potencial que é do oscilador harmônico. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é resolver essa equação de Schrödinger para obter os níveis de energia e as autofunções. Hoje vai dar para fazer só um pedacinho das autofunções. Eu vou então trabalhar em termos da solução da equação de Schrödinger para o oscilador harmônico. Eu vou enxugar um pouco esta equação, tá? Usando troca de variáveis. A primeira coisa que eu vou fazer, uma das coisas que eu vou fazer, né, é escrever a constante de rigidez K em termos do número da frequência, né, de oscilação. Lembrando que na física clássica, né, a frequência do oscilador ao quadrado é K sobre M, né, então eu posso escrever K como sendo massa vezes ômega quadrado, então explicitamente em termos da frequência da massa. Eu vou renomear uma constante, como eu tenho a energia, né, vou chamar de epsilon, uma nova constante, que é 2e dividido por h cortado ômega. E, claro, ao invés de trabalhar com a posição x, eu vou reescrever para uma nova variável que é proporcional a x, tá? Que vale u, que vale a raiz de m ômega sobre h cortado. Ou seja, vocês não estão vendo que eu estou reescalando tanto a energia quanto a posição em termos do h cortado ômega, né? Da frequência do oscilador. Então, ao invés de x, eu vou trabalhar com u, e também onde tiver energia eu vou reescrever para aparecer epsilon. Tá? Lembrando que se eu faço uma mudança de variável de x para u, eu vou ter que reescrever a derivada segunda. Então aqui eu estou mostrando em detalhe quanto vale a derivada primeira e a derivada segunda em u agora, né, quando eu faço esta mudança de variável. Né? Então derivada primeira de φ relativa a x e derivada primeira de φ devido a u, du de x. Então estou usando a regra da cadeia aqui, né? Onde φ depende de u e u depende de x. Né? Então, dφ de x, derivada primeira, pode ser escrita como dφ de u. Eu sei quanto é que é explicitamente du de x, né? A raiz quadrada de m ômega h cortado. Certo? Se eu calcular a derivada de novo, ou seja, calcular a derivada segunda de φ relativo a x, eu vou obter a derivada segunda de φ relativo a u, né? E o quadrado dessa criatura aqui na raiz quadrada. Né? Então, eu vou ter m ômega h cortado. Certo? Coloco de volta essa igualdade lá na equação de Schrödinger, multiplico ambos os lados, obviamente, por
2, menos 2 sobre H cortado, de maneira que no lado direito aparece menos epsilon, né, aqui na direita, e no lado esquerdo o que sobrar sobrou. Né? Então, basicamente, o que eu tenho, depois que eu substituir só a derivada é isto, e a partir daqui eu multiplico ambos os lados por menos 2 dividido por H cortado. Tá? Quando eu faço isso, vocês conseguem identificar claramente que a equação correspondente agora φ de u, não φ de x, né? Agora a nova variável é u, né? Mas é proporcional a x. Né? Tem esta cara mais limpa, né? Não é aquela cara lá, mas é um pouco mais limpa. Eu tenho a derivada segunda da φ relativa a u, mais a função de onda calculada em u, né? Multiplicado por essa criatura aqui, tá? Que é a constante, que é proporcional à energia, que eu chamei de epsilon, né? E u quadrado. Tá? Limpei bastante a equação. É essa equação aqui que eu vou tentar obter soluções. Tá? Se eu obtenho o φ de u, depois eu faço, retransformo, né? Eu obtenho o φ de x correspondente. É proporcional a x, né? A u, né? Eu vou tentar resolver essa equação diferencial que apareceu. Vocês conseguem ver que é uma equação diferencial segunda ordem, ordinária, homogênea, inclusive. Eu vou começar com uma solução tentativa, né, para aquela equação diferencial explicitamente, né? Eu vou usar coisas bem gerais, tá? Lembrando só propriedades gerais das funções de onda, né? Lembrando que a φ aqui é a função de onda, né? Ela tem que obedecer essa equação, mas ela também tem que ser a função de onda correspondente à física da partícula, né? Ela está descrevendo. Ela responde corretamente ao comportamento da partícula que ela descreve, né? Bom, coisas que a gente sabe, né? Função de onda tem que ser, primeira condição que tem que ser respeitada é que a função de onda, solução da equação de Schrödinger tem que ser de quadrado integrável, tá? Então, para a primeira condição ser satisfeita, para a minha solução tentativa, onde ela tem que ser quadrado integrável nos limites, né? Tanto em x quanto para u assintóticos, né? Para mais ou menos infinito, né? Quando o x ou u é muito grande, né? Eu vou usar esse tipo de solução aqui, ó, tá? Que satisfaz quadrado integrável, tá? Eu vou assumir que a solução é uma gaussiana em u, tá? Então aqui, tanto para u positivo quanto u negativo, muito grande, certo? Eu tenho uma exponencial decrescente, tá? Então se u vai para mais ou menos infinito, essa aqui então, é uma exponencial decrescente, que vai a zero rapidamente, e aí eu tenho a condição de quadrado integrável já satisfeita. Então, eu estou considerando a gaussiana para garantir o fato da função g ser automaticamente de quadrado integrável. Claro que, além das pontas, né, que é dado pela essa gaussiana, o comportamento intermediário fora das regiões assintóticas, tanto em x quanto u, é dado, claro, por uma função contínua, que eu estou chamando de h de u, né? Essa h de u só tem que ser uma função bem comportada, fora dos limites mais ou menos infinito, né? E também, claro, ela não pode divergir quando u vai para infinito, né? Senão ela mata o comportamento correto dessa gaussiana. Tá? Então, basicamente, ela é uma função bem comportada, né? Finita, bem comportada, dentro do domínio da função de onda, né? Então, eu tenho o primeiro fator aqui, a gaussiana, garante quadrado integrável, e depois eu vou ter que determinar explicitamente quanto é que é essa função h de u, tá? Lembrando que eu só usei gaussiana, podia usar exponencial direto, né? Exponencial, por exemplo. Ou qualquer função que fosse a zero para u muito grande, né? E lembrando que como o potencial ele é simétrico em torno da origem, lembra a questão das autofunções, né? Se o potencial é simétrico na posição, significa que as autofunções, todas elas, têm paridade definida. Ou seja, as autofunções só podem ser pares ou ímpares. Então, eu estou tomando cuidado de, além de garantir o quadrado integrável, a minha exponencial que eu coloquei aqui é uma função par. Tá? A função exponencial sozinha ela não tem paridade definida. Mas a função gaussiana, como aqui está elevada a u quadrado, né, é uma função par. Então, ambas as criaturas aqui, esta já sei que é par, e a h de u também tem que ser par. Ela tem que ser função bem comportada e tem que ter paridade bem definida. Ela pode ser par ou ímpar, mas tem que ser com paridade definida, né? Ou seja, eu tenho par ou ímpar multiplicado por par vai dar pares ou ímpares. Então, ela tem que ser, o h de u é bem comportada e com paridade bem definida, certo? Bom,
Eu vou começar com essa solução tentativa, com esses argumentos que eu falei para você, substituo essa solução tentativa na equação original, que é essa daqui, né? Então, aqui eu vou ter que calcular a derivada segunda, né, dessa solução tentativa, e também colocá-la aqui no segundo termo. Então, eu vou fazer isso agora. Calcular a derivada segunda de u. Para fazer o cálculo da derivada segunda de φ relativa a u, eu primeiro calculo a derivada a primeira derivada, né, dφ du. dφ du da solução tentativa, que é essa daqui. Então, eu vou fazer a derivada do produto, né? Aqui está a derivada do produto correspondente. A derivada segunda, que é a equação que está aqui na equação original, né? É o primeiro termo aqui. Eu vou ter que calcular, né? Então, aqui eu tenho a derivada primeira, explícita em termos da h e da derivada da h relativa a u. Derivo de novo, ou seja, vai de novo, vai ser uma regra do derivada do produto, né? Quando eu faço a derivada do produto, aqui de novo, como eu já tenho na derivada primeira da h, eu vou ter até a ordem de derivada segunda da função h função derivada segunda de h na derivada segunda da φ relativa a u. Certo? Aqui eu só faço a derivada explicitamente, claro, tem vários termos. Tem dois termos aqui que envolvem a derivada primeira, combino eles. Tem dois termos que dependem só de h, de u. Aqui eu já coloquei na ordem, né? Já combinei eles e coloquei na ordem correta, né? Tem a gaussiana, que está sempre aqui na ponta, né? Eu tenho, claro, derivada primeira, derivada segunda, derivada primeira e a própria função h de u. Substituo, então, essa derivada segunda lá na equação original, né? Essa daqui. E isso vai me dar uma equação que tem que ser obedecida pela a função h de u, que tem que ser bem comportada, tem que ser uma função com paridade definida, né? E não pode estar divergente nas assíntotas, né? Então, aquela minha função h que está sendo usada na solução tentativa, né? Tem que satisfazer necessariamente esta equação aqui, tá? E basicamente é quando eu coloquei a derivada segunda ali e combinei os termos, né? Esta equação diferencial aqui, que a h de u tem que obedecer, tem um nome específico, tá? Esta é a equação de Hermite, tá? Equação de Hermite, certo? E eu vou resolver esta equação diferencial de segunda ordem, que é a equação de Hermite, pelo um método específico de solução de equação diferencial de segunda ordem, que é complicada, porque aqui eu tenho u vezes a derivada primeira, né? Vocês aprenderam lá nas equações diferenciais que é o método série, tá? Ou o método de Frobenius, né? Então eu vou obter qual é que é a h, a função h, que necessariamente tem que obedecer a equação de Hermite, que é essa equação diferencial, por método de potências. O que significa isso? Método de potência é que eu vou assumir que a função h pode ser escrita como uma série de potências, né? Coloco essa solução como série de potências e obtenho quanto deve ser, quais devem ser os coeficientes dessa série. Vocês devem lembrar que isso acontece, em geral a gente obtém relações de recorrência, né, para os coeficientes da série de potências quando a gente está resolvendo a equação diferencial de segunda ordem com esse tipo de técnica, né? Eu vou fazer isso. Então, para obter h de u, eu vou ter que usar solução de série de potência, tanto para h par quanto para h ímpar, tá? Eu vou fazer as duas séries de potências separadas, tá? Para funções h de u par e a h de u ímpar. É isso aqui, tá? Para resolver como série aquela equação diferencial de Hermite por série de potências, eu vou dizer que vou assumir que a função h de u, né, ela é uma série de potências pares, porque aqui eu estou fazendo o primeiro caso onde o h de u eu quero que seja par, né? Então a minha série de potências aqui é potências pares de u, né? De u quadrado, na verdade, aqui, né? Então aqui eu vou assumir que eu tenho série de potências onde os coeficientes são Cns de potências pares, 2n, né? Claro que para essa solução, né, h de u sendo série de potência par, eu vou ter que substituir ela aqui na equação de Hermite original. Para isso, então, eu vou precisar saber quanto é que é a derivada primeira e segunda dessa série de potência que eu estou assumindo, né? Aqui eu calculei explicitamente para vocês, é fácil de fazer, é só a derivada do u na 2n, né? Duas vezes, né? Derivada da primeira, derivada da segunda, tenho as séries aqui. Vocês vão ver que quando eu faço as derivadas aparecem novos termos em n, novos fatores em n aqui na frente, né? Mas, basicamente,
assumo série de potência par, né? Calculo as derivadas, primeira e segunda ordem, e substituímos lá esta série de potências par na equação de Hermite. Quando a gente faz isso, a gente vai determinar com isto, né, substituindo a solução em série lá na equação, a gente vai determinar quais as condições que têm que ser obtidas pelos coeficientes da série, né, coeficientes C. Então, quando eu faço isso, eu substituo o h de u, a derivada primeira, a derivada segunda, na equação de Hermite, ou seja, nesta equação aqui, né, o que vocês vão ver é que, basicamente, eu vou ter dois termos vão restar lá, tá? Um que está com potência U na 2n menos 1 e um que vai ter potência U na 2n, multiplicado por determinados coeficientes, né? O Cn está aqui, tá? O Cn está aqui, e esses 2n menos 1 da vida, esse epsilon e o 4n, basicamente estão vindo aqui das derivadas de U relativo, derivada de H relativo a U, tá? Então, quando eu substituo as derivadas lá, eu vejo que os coeficientes Cn têm que obedecer esta equação. O zero é o zero da própria equação de Hermite aqui, né? O lado direito é sempre zero. O que sobrou no lado esquerdo, né? Basicamente é isso daqui, né? É o somatório de n igual a zero até infinito, ou seja, uma série de potências com dois termos, né? Um que tem potência 2n menos 1 e um que tem potência 2n, né? Os coeficientes Cn estão aqui, certo? Então, são uma série de potências que tem que ser zero, ou seja, uma superposição de potências, né? Série de potência que dão resultado nulo. Aqui os coeficientes, tá? Eu posso reescrever. Aqui está Cn mesmo, né? Com potência par 2n, mas esse aqui está meio fora de esquadro, né? A potência aqui não é par, aqui a potência está 2n menos 1, né? Então, só vou reescrever essa potência para ela continuar sendo par, tá? Então, é só os passos aqui. Nesse primeiro termo aqui, tá? Eu vou chamar n de n menos 1, certo? Substituo, então, onde tem n, eu vou substituir por n mais 1. Então, dá para ver aqui que aqui essa potência vai virar 1 na 2n. Aqui o Cn vai virar Cn mais 1, né? E vou reescrever os carinhas que tem aqui na ponta, né? Trocando n por n mais 1. Tá? Então, reescreve tudo em termos de m aqui, tá? Então, aqui a potência é 1 na 2m. Aqui eu vou ter C na m mais 1 e reescrevo esses caras aqui. Lembrando que m e n são índices de somatório, são mudos que a gente chama, né? Eu posso depois trocar, tá? Eu posso trocar de m para n. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é fazer essa troca aqui, este primeiro termo. Só para eu ter potência par de novo aqui nessa primeira série, porque vejam bem que eu tenho duas séries aqui, né? Uma e outra série. Tá? Agora eu estou tornando elas sempre séries pares, né? Adaptando esse primeiro termo. Então, quando eu faço isso, tá? Faço a troca de m por m, para o cara aqui ser par, eu vou obter o mesmo fator, tá? As dependências de U também é U na 2n, certo? E, claro, quem está acompanhando U na 2n são estes coeficientes. Lembrando que na troca aqui, esse Cn virou Cn mais 1, e essas tralhas que estão aqui, que dependem de n, vão ter outras dependências, né? Basicamente, o que eu tenho aqui é uma única série, né? Uma série par, cujos coeficientes são esses caras que estão dentro do colchete. Então, eu tenho uma série de potência par, cujos coeficientes são esses, e essa série de potência é zero. Para uma série de potência ser zero, todos os coeficientes da série têm que ser identicamente nulos. Isso significa que para essa equação aqui ser satisfeita, todo mundo que está aqui dentro do colchete tem que ser zero. Todos os coeficientes dessa série, n a n, tem que ser nulos. Isso vai implicar que o que está dentro do colchete é zero. Quando eu igualo, claro, se isso aqui tudo é zero, automaticamente eu vou obter uma relação entre os coeficientes Cn mais 1 e os coeficientes Cn. Então, como os coeficientes têm que ser todos zeros, eu vou ter um vínculo entre os coeficientes Cn mais 1 e os coeficientes Cn. Basicamente é só isso aqui, igualar isso aqui a zero, isola Cn mais 1 em termos de Cn, eu obtenho esta relação. Essa relação aqui me relaciona os coeficientes Cn com o próximo coeficiente na série, né? Vocês vejam bem que isso não é uma constante, né? A relação entre os coeficientes
o N e o N mais 1, que são os imediatamente, né, subsequentes, né? Depende do N, claro, mas também depende daquela quantidade que depende da energia, o epsilon, aqui explícito. Isso aqui é chamado de relação de recorrência, né? Relações entre coeficientes numa série, para a solução de série de uma equação diferencial é chamada relação de recorrência. A relação entre os coeficientes, né, imediatos, né, na série. Vocês conseguem ver que para valores grandes de n, tá, os coeficientes têm um limite, tá? Cn mais 1 sobre Cn, para n tendendo ao infinito, ou seja, para n muito grande, que corresponde na série a função par para u grande, né? São os termos que interessam quando a u é muito grande, né? Ou seja, mais próximo do assintótico da função h de u, né? Você consegue ver aqui que para quando eu tomo n tendendo a infinito, né? O que sobra aqui basicamente é a dependência 1 sobre n mais 1, né? 1 sobre n mais 1. Dá para ver aqui claramente, né? Para n grande sobra 4n em cima e sobra um 2 e o n que multiplica 2n mais 1. Eu consigo mostrar que no limite de n grande o comportamento é este daqui, né? Este comportamento aqui, 1 sobre n mais 1, é exatamente o comportamento dos coeficientes subsequentes, né, Cn mais 1 sobre Cn, de uma função bem conhecida, tá? Ou seja, apesar que a minha série de potências par para h de u corresponda a essa relação de recorrência muito complicada, que depende de epsilon, né? No limite de n grande, que corresponde a u grande, né? Basicamente, os coeficientes são parecidos, têm o mesmo comportamento que os coeficientes da função gaussiana crescente, tá? E na u quadrado. E na u quadrado tem essa série de Taylor, né? Essa série de potência, onde os coeficientes da série são 1 sobre n fatorial. Então, se eu tenho a função gaussiana e na u quadrado, eu sei que a relação entre os coeficientes Cn mais 1 por Cn, claramente sabendo que os coeficientes Cn são 1 sobre n fatorial, calculo explicitamente essa razão, também dá 1 sobre n mais 1. Então, significa que a série de potência par para a função h de u, para limite de u grande, que corresponde a n grande, ela vai se aproximar assintoticamente, tem os mesmos coeficientes, né, da função gaussiana crescente, não decrescente. Então, a gente já conhece o comportamento assintótico se ela obedece à equação de Hermite e ela admite solução de série par. O limite assintótico dela, das Hs de U, né, é uma função gaussiana crescente com U. Tá? Então, a gente sabe o comportamento assintótico. Vai ter comportamento tipo gaussiana, né, crescente. Certo? Então, aqui está o comportamento da H de U para N grande, que corresponde a U grande. A gente sabe que ela se aproxima da exponencial crescente. Para o limite de U grande ou N grande, a gente então obtém quanto é que é a função de onda. A função de onda é a exponencial decrescente, é a minha solução tentativa, né? A exponencial decrescente vezes a solução assintótica aqui da H de U, né? No limite de N grande ou U grande, esse é o comportamento da função de onda. A função de onda, então, é a exponencial decrescente vezes H de U, que tem comportamento exponencial decrescente. Isso dá como resultado uma função de onda que é crescente em U. Certo? Então, se a função h de u obedece à equação de Hermite, eu estou assumindo série de potência para ela infinita, né? Série infinita, com potências pares, eu vou ter um resultado que não é aceitável. A função de onda correspondente para limite de u e de x, ela não tem quadrado integrável. A única maneira de eu resolver esse problema é não tomar a série infinita e truncar. Se eu tomar a série infinita, eu sei que o comportamento assintótico da função de onda vai ser divergente, né? A única maneira de eu ter resultado finito, né, ou seja, quadrado integrável para a função de onda, quando u é muito grande, né, tanto para mais ou menos infinito, né, é truncar a série de potência. Então, eu vou ter que ir até uma ordem, né, específica, de maneira que eu não some os termos infinitos da série de potência par. Tá? Então, a única maneira que eu tenho para evitar a divergência da φ de u, né, é truncar a série de potência para a h de u. Tá? Eu vou truncar, então, eu vou ir até n igual a nzão. Nzão é um inteiro aí, tá? Um inteiro onde eu vou truncar. Claro que o inteiro pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, desde que eu consiga truncar
e a função de onda seja convergente. Então, o processo agora é cortar, fazer truncagem, né, da H de U, da função H de U, não usar a série completa, mas a série truncada, né, até uma potência nzão. Quando eu faço isso, a função H de U deixa de ser uma função, né, função completa, né, genérica, solução da equação de Hermite, para ser um polinômio de ordem, no caso aqui nosso é 2n, né, na variável U. Né? Então aqui quando eu faço a truncagem, eu vou ter até ordem, potência de ordem 2nzão, né, na escrita do H de U, ele vira um polinômio de ordem 2n, aqui ó, 2U na 2n, né, e claro, os coeficientes tem que obedecer esta condição aqui, claro, né, o Cn até o índice n, ou seja, até n igual a nzão, eu tenho coeficientes não nulos, e a partir, claro, para zerar, para truncar os outros termos da série, eu tenho que impor, né, que todos os coeficientes a partir do n mais 1, todos eles são nulos. Eu vou só até a ordem n da expansão. Certo? Quando a gente faz isso, quando a gente trunca, né, que o n máximo é nzão, quando eu vou lá na fórmula de recorrência, se isso acontece, né? Quando nzinho é igual a nzão, certo? Lembrando que esse cara aqui é zero, vai dar uma condição para epsilon. Tá? Vai dar uma condição para epsilon, quando eu coloco nzinho igual a nzão. A condição para epsilon, quando eu trunco a série, né? Epsilon tem que valer 4nzão mais 1. Isso é só a solução lá da relação de recorrência para o caso onde nzinho é igual a nzão. Né? Lembrando que o n pode ser qualquer valor, né? 1, 0, 1, 2, 3, desde que seja inteiro, né? Onde a gente está truncando a série par. Né? Como o n pode, como eu estava dizendo, pode ser inteiro desde o 0, 1, 2, 3, os valores de epsilons correspondentes são os que satisfazem isso daqui, né? 4n mais 1, para o caso da função das funções pares, H de U par, né? Polinômios pares. Os polinômios que eu construí através da truncagem da função genérica H de U, né? Que seria a solução da equação de Hermite, tem um nome específico esses polinômios. Né? Esses polinômios são chamados polinômios de Hermite. No caso aqui, são polinômios de Hermite até grau 2n, que foi onde eu tronquei a minha função H de U par. Né? Certo? São chamados polinômios de Hermite. Eu falei para vocês a questão das autofunções pares. Eu posso repetir o mesmo procedimento de série de potências para H sendo uma função ímpar. Né? Então, aqui está a expansão em série de potências com coeficientes dn da função H de U, obedecendo a equação de Hermite, como sendo uma série de potência ímpar agora, né? Porque eu quero uma função ímpar. Então, aqui a série de potências é em potência 2n mais 1, né? Então, com índices ímpares. De novo, mesmo procedimento, calcula as derivadas, substitui na equação de Hermite, e a gente vai obter, nesse caso das funções ímpares, uma nova equação de recorrência, né? Nova função de recorrência, agora para os coeficientes dn's, né? Da expansão ímpar, certo? De novo, eu posso mostrar que o limite para n igual a zero, para n tendendo ao infinito, da razão dos coeficientes contíguos, né, dn mais 1 sobre dn, também tem o mesmo comportamento. Ele se comporta como sendo os coeficientes da função gaussiana crescente. Então, de novo, mesmo para h de u ímpar, de novo, vou ter que truncar a série em nzão. Né? Só que agora, claro, a minha série de potência, meu polinômio de Hermite, para funções ímpares, né, vai ter um tamanho máximo, que é potência máxima 2n mais 1. Né? De novo, para truncar a série, eu vou ter coeficientes não nulos até ordem nzão, e todos os coeficientes com n maior que nzão mais 1 vão ser todos nulos. Né? De novo, eu vou ter vínculos quando eu trunco a série, a relação para o epsilon. Né? O epsilon vai ter que obedecer esta condição para valores inteiros de n. Lembrando que o epsilon é proporcional à energia, não sei se vocês lembram lá atrás, né? Os epsilons, eles são proporcionais à energia. Então, as condições que eu estou obtendo aqui das relações de recorrência para a truncagem da série vão me dar os níveis de energia do oscilador harmônico. Então, essas duas condições que eu acabei de mostrar,
tanto para o par, para a função par, quanto para a função ímpar, vamos dar na aula que vem os níveis de energia. Tá? Então, o resultado final, tanto para funções pares quanto para ímpares, para os polinômios de Hermite, nos dão uma cara para a função de onda que satisfaz a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico, tem esta cara. A nossa solução tentativa era gaussiana, multiplicada por H de U, só que a gente mostrou que H de U não pode ser descrita como uma série completa, é uma série truncada, né? Obviamente, quando eu tenho uma série truncada, esse é um polinômio, né, de ordem n, pode ser par ou ímpar. Né? Então, essa é a solução geral das autofunções do oscilador harmônico. O H de n são polinômios de ordem de caráter par ou caráter ímpar. Depois, na aula que vem, a gente vai determinar qual é que é a cara explícita, né, para qualquer n, as expressões dos polinômios de Hermite. Né? Então, basicamente, resumindo a aula, né, as autofunções do oscilador harmônico são gaussianas multiplicadas por polinômios de Hermite pares ou ímpares que vamos dar paridade definida para as autofunções. Então, na aula que vem, lá, só para lembrar aqui, né, as H de N's automaticamente sempre satisfazem a equação de Hermite original. Né? Mas, na aula que vem, a gente vai fazer duas coisas, né? Abrir explicitamente quem são os polinômios de Hermite, ordem a ordem, começando com nzão 0, depois 1, 2, 3 e assim por diante. Com isso, a gente vai cobrir todas as autofunções, começando do estado fundamental, que é finito, até o último estado, então ordem a ordem. A gente de novo vai ver que eu vou ter superposições, continuidades de funções pares e ímpares, né, alternando, igual para o poço finito, poço infinito, etc. A gente já sabe disso porque o potencial de oscilador harmônico é simétrico também em torno da origem, então a gente já sabe que as autofunções têm paridade definida, né? E aí, então, na aula que vem, a gente vai estudar os níveis de energia, que basicamente vem dessas condições aqui para epsilon, né? E explicitamente escrever os polinômios de Hermite para cada n, né? O nzinho menor possível que é 0 vai me dar o estado fundamental, o n igual a 1 vai me dar o primeiro estado excitado, o n igual a 2 vai me dar o segundo estado excitado, e assim por diante. A gente vai abrir explicitamente a solução geral do oscilador harmônico e as energias, né? E vamos normalizar, né, as autofunções correspondentes. A gente vai fazer na próxima aula. Então, o que está planejado para a próxima aula é níveis de energia e as autofunções dos osciladores harmônicos e, claro, também exercício de fixação. Né? A gente vai calcular numericamente, para casos realísticos, né, tanto os níveis de energia quanto a escrita específica de como é que ficam as autofunções, qual é que é a cara das autofunções. A gente pode até representar graficamente as autofunções do oscilador na aula que vem. Aqui não, já estou 2 aulas mostrando o gráfico, né? Mostrando esse tipo de figura, né? Aqui é o oscilador harmônico potencial, né? Você consegue ver que tem aqui os níveis de energia quantizados, né? Do 0 até o 7, né? E aqui vocês vejam que eu tenho uma série de autofunções, né? Começando com o estado fundamental, que tem caras bem específicas, né? Para as funções de onda. Lembrando que aqui já está escrito, né? A gente já calculou isso usando o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Um oscilador harmônico tem energia mínima, que é H cortado ômega sobre 2, né? A gente já calculou isso só usando o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Para o oscilador, né? Unidimensional. Mas o que a gente vai ver na aula que vem é como é que é essa estrutura aqui, né? Vocês conseguem ver que ela vai ser diferente do poço finito, né? Porque a distância entre um nível e outro aqui no oscilador harmônico tem o mesmo tamanho. A largura entre um nível e outro é exatamente igual, é o mesmo valor, né? É H cortado ômega, basicamente. Né? E as estruturas das autofunções pares e ímpares, explicitamente. Certo? Então, na aula que vem, a gente continua o oscilador harmônico, vendo a questão dos níveis e também fazendo cálculos numéricos. Né? Depois que a gente terminar o oscilador harmônico, a gente vai para potenciais 3D, que até agora, até o oscilador harmônico, a gente só resolveu osciladores unidimensionais, só potenciais, casos físicos unidimensionais. Né? A gente vai, então, na sequência, fazer potenciais 3D ou 2D. Por que a gente tem que fazer, aprender a utilizar a solução da equação de Schrödinger 3D? Porque a gente vai querer resolver, no final do semestre, o átomo de hidrogênio. Né? O átomo de hidrogênio é um caso físico que é tridimensional. Né? A energia potencial, né? A energia potencial efetiva depende da distância radial, né?
Mas lembra, o movimento da partícula clássica é num plano, né? Então não é um movimento 1D, né? É pelo menos 2D, o plano polares. Né? Então a gente precisa primeiro aprender como resolver a equação de Schrödinger para caso tridimensional e depois aplicamos imediatamente para o oscilador, para o átomo de hidrogênio, né? Certo? Fico aí à disposição para perguntas, questionamentos. Desculpe me estender muito, porque eu tinha que fazer muita coisa hoje, fazer de exercício e também derivação, né? Mas está tudo na nota de aula. Então, nos vemos na quinta, seguimos com o oscilador harmônico, né? Soluções de nível de energia e autofunções e exercícios na quinta-feira, né? Certo? Se alguém ainda tem dúvida Professor, tinha uma. Ah, sim, sempre pode tirar dúvida depois da aula ou mesmo antes, né? Pode falar. Aham. Não, eu tenho uma pergunta aqui das perguntas dessa semana, né? Que é ali da questão 4 que o enunciado diz assim, né? Calcule o coeficiente de reflexão R para um elétron num poço finito de altura 1 elétron-volt, o qual tem uma energia de 2 elétron-volts. Só que a minha pergunta é se não teria que ter o tamanho do poço ali, a largura do poço, que não diz. Ou Não se a questão precisa. é essa mesmo, Esse é o não potencial finito? diz. Vou te mostrar aqui. A gente fez um parecido. Só vou voltar aqui, só me permite. Só voltar um pouquinho o coeficiente de reflexão para poço finito, é isso, né? Eu fiz um Isso, exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó. Explicitamente, né? O R, né? O R, explicitamente. sim. Aqui tem que ter a energia, o zero, né? Sim, Se o tu tá... energia o zero tem. Isso. E o K, Daí né? eu E a largura posso. do poço. Mas como é que é o enunciado? Como é que é o enunciado? O enunciado diz assim, né? Calcule o coeficiente de reflexão R para um elétron no poço finito de altura 1 elétron-volt, o qual tem uma energia, ou seja, o elétron, né, ele teria uma energia de 2 elétron-volt. Só que ele não daria o A, que seria a largura do poço, né? Daí eu fiquei naquela, como é que eu calcularia o seno de K, entendeu? Sim. Eu só vou dar uma checada se esse problema não é autoconsistente. Porque, em geral, eu faço eles antes, né? A princípio, eu não preciso. A não ser que quando eu digitei a questão, realmente faltou comeu essa parte da. Já aconteceu com uma outra questão, que comeu o enunciado um pedacinho, né? Eu vou checar. Isso aí é a E4. Já vejo aqui. Isso é Moodle, né? Moodle é dessa semana, né? Sim, dessa semana. Eu já vejo. Mas provavelmente deve estar faltando toda a informação, né? Da semana 7. Será 4? Provavelmente está realmente faltando um pedacinho. Só já vou conferir com o meu gabaritozinho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Provavelmente, realmente, acho que está faltando um pedacinho aí da questão. Latim. Finito. Que às vezes o enunciado de alguma maneira consegue indiretamente obter o A, né? Então, Eu tentei fazer a questão, tipo, vou considerar algumas coisas aqui para determinar o A, né? Daí eu ia fazendo, só que eu nem chegava perto, por exemplo, das alternativas, né? Depois que eu perguntei. já sei qual é que é a mandinga que eu fiz aqui. Eu acho que esse problema é que a gente já fez esse exemplo aqui. A gente já fez esse exemplo aqui para esse mesmo elétron, acho que
barreira de potencial, né? A barreira de potencial. E lá eu sabia quanto é que era, eu esqueci de escrever, eu acho realmente o valor do ar, né? O valor do ar. Acho que lá era um angstrom, acho que era o valor. Eu vou dar uma checada aqui, mas eu acho que realmente tá certo. Tá faltando um item aqui para poder calcular explicitamente, né? Certo? Sim. Eu vou dar uma checada, mas acho que realmente tá faltando a largura. Eu só tenho que ver onde eu calculei. Eu lembro que eu usei os dados de um caso que a gente fez de barreira de potencial, né? Onde era um elétron, exatamente as mesmas considerações para a energia do cara, etc. Mas eu, claro, lá eu sabia quanto é que era, eu sabia já lá quanto é que era a largura, né? Usei aquela mesma largura e Sim. não esqueci de escrever aqui. Mas eu checo e já altero aqui. Eu vou alterar agora. Eu consigo, acho, alterar o enunciado. Igual, se eu não conseguir alterar o enunciado, eu mando para vocês o valor da largura A. Certo? Pode deixar que eu vou Professor, e também na questão 2, professor, é que ela tem um monte de informação, né? E depois eu acabei me ligando, mas que nem tem uma parte que diz que Não, ali é para todo um blá blá prótons de blá explicando o energia. que é fusão nuclear, se tu nunca viu na vida, né? Tá Sim, explicando sim, que não, tem não. dois núcleos, mas o que interessa aqui é o seguinte, ó. É uma barreira de potencial, tem um próton que vem de fora e passa por uma barreira de potencial que é colombiana, que até fiz pro alfa, que é a base do alfa, ele sai de dentro, sai para fora, né? No caso ali, o próton tá entrando, tentando chegar próximo do núcleo de carbono, né? Mas basicamente o que eu estou assumindo aqui é que é basicamente uma partícula com uma certa energia, que é essa de 8,8 keV, então é o E dela, né? 8,8 keV, e passa por uma barreira quadrada, né? Barreira de potencial quadrado, retangular, né? Que tem altura 4,3 de MeV de altura e largura 2. É só Sim, isso. professor. Mas é que não, a minha questão não era com a questão em si, mas é que era Uhum. uma dica ali que tem muita Ah, informação escrita e letra sim. repetida. Uhum. E que nem que a energia igual a 10 kT. Eu Uhum. fiquei pensando em energia igual a 10 kT, esse cara é o número de onda ou não, né? Depois eu fui me ligar que estava se referindo Não, ao é o constante Boltzmann, né? constante Boltzmann. Daí eu acho que só uma dica, né, professor, assim, pra, sei lá, talvez esclarecer ali que o K é constante Boltzmann, senão o Sim, pessoal se sim. confunde, né? Uhum. É que a energia térmica, né? Para ele ter energia, isso Sim, sim. são 10 vezes a energia, alguns valores da energia média, né, térmica. Sim, sim, eu até fiz a Uhum. conta ali, ele dava bem próximo do valor Não, mesmo. não precisa, é só para mostrar que realmente é da ordem térmica, né? Esse 8,8 Kelvin. Aham. Mas eu Mas altero era, ali. Mas o K é K de Boltzmann aqui para temperatura, junto com a temperatura. sim. Mas era isso aí, professor, Mas muito obrigado. o problema em si é bem tranquilo, né? É uma barreira de potencial retangular, né? Sim, sim. O problema em si não foi o pior Uhum. mesmo. Tem o E e o zero, né? A largura tá tranquila. Mas eu vou checar isso do 4, a questão 4, né? O KT é constante de Boltzmann e a temperatura Uhum. não tem nada a ver com esse coeficiente de transmissão T de Não, novo. não, 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 não. Ali é a temperatura, tanto que eu escrevo a temperatura 10 na 7 Kelvin, né? É que assim, a fusão nuclear é no interior de estrelas, né? Então eu estou colocando quanto é que é a energia média dos prótons dentro da estrela, e com a estrela tipo Sol, né? Que tem 10 na 7 de Kelvin de temperatura, né? Mas era só um contexto para vocês entenderem o que a gente está calculando, né? Esse tipo de barreira de potencial que tem que ser vencida para ocorrer a fusão ocorre em estrelas, né? Estrelas. Então tem fusão de elementos para dar energia da estrela. Mas só que para haver a fusão, eles têm que chegar muito próximos, né? Entre si. Certo? Então continuamos, então. Oscilador harmônico e os níveis de energia do oscilador harmônico. Beleza? Boa noite. É quinta.